Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela nossa TVI canal 36.2, da operadora TVC, a melhor internet e fibra ótica. Assine a TVC, Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia. E estamos também online, via as redes sociais. Você que nos assiste aí pelo YouTube, TVI Oficial ou TVI News Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, compartilhe essa ideia com outras pessoas. Muito obrigado também você que nos acompanha pelo Facebook. Lá você tem a nossa página TVI Play Live, e você também pode compartilhar essa ideia com outras pessoas. Nós estamos também, não ao vivo, mas estamos na rede social Instagram. Você pode nos seguir pelo Instagram e você também pode baixar o nosso aplicativo na sua loja Play Store. Nosso aplicativo é TVI News Brasil. No aplicativo TVI News Brasil você tem toda a programação da TVI, programas online, ao vivo, tempo real, e você tem também a notícia, de hora em hora, atualizada, minuto a minuto, pelo maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde. Então, além de ver toda a programação da TVI, você fica bem informado com as notícias do Jornal à Tarde. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos mostrar para você os destaques de hoje do Jornal à Tarde com a Carol Mello. Bom, gente, no programa de hoje tem política na veia, você já sabe, A gente vai falar sobre política, estamos chegando pertinho das eleições, Primeiro turno, vão acontecer domingo. Hoje é o último dia do programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. E nós trouxemos aqui também uma especialista em direito eleitoral, que é a advogada Juliana Matos. Ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho, ela que também faz parte do quadro arbitral da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Então a gente vai conversar com a Juliana e ela vai falar sobre as eleições, o que pode e o que não pode até o domingo, e também tirar algumas dúvidas sobre a questão do fake news, o que roda aí nas redes, o que é fake news, o que não é, o que você pode fazer ou não quando você receber esse material. Essa semana nós tiramos aqui para esclarecer todos esses pontos para que não haja dúvida. E a gente vai mostrar um vídeo aí também, falando de política, do presidente Jair Bolsonaro, que hoje amanheceu revoltado. Por quê? Porque o carequinha lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, agora resolveu proibir usar a camisa da seleção brasileira. Ele não quer que você use seleção brasileira. O que é que tem a ver a seleção brasileira com Bolsonaro? Então, isso é inconstitucional. Acho que não pode escolher. Se você pode ir com até o nome do candidato na urna, e aí a doutora Juliana vai falar isso para a gente daqui a pouquinho, como é que o ministro proíbe você de usar uma camisa da seleção brasileira? Então, está tudo errado nesse país, Mas vamos ver aí o que é que diz o candidato daqui a pouquinho, o Jair Bolsonaro. Bom, eu vou começar aqui dando bom dia a Rui Machado, que está aqui com a gente, vai comentar também esses assuntos, e a Juliana, que vai falar de política aqui com a gente, do que pode e o que não pode. Bom dia, Rui. Bom dia, Barbosa, bom dia, assinante da TVI News, bom dia, doutora Juliana. Ok, bom dia, Juliana. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos que estão nos assistindo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, obrigado por você ter vindo aqui, Juliana. E a gente vai começar aqui esse bate-papo, Juliana, mostrando já esse vídeo aí do presidente Jair Bolsonaro, porque assim, nós não estamos aqui defendendo o candidato A ou B. Sim. Nós queremos entender por que um ministro do Supremo proíbe usar a camisa de determinada cor. Então ele está proibindo qualquer pessoa usando verde e amarelo de ir para a urna. Ora, mas o verde e amarelo não é a cor da bandeira do nosso país, E na lei eleitoral não diz que você pode ir até com a camisa do seu candidato, exceto pedir votos, Então, Juliana, você como especialista em direito, direito eleitoral, direito político, aliás, como é que você vê essa decisão de Alexandre de Moraes e, no seu entendimento jurídico, isso pode ser revertido até o dia da eleição? Então, como você bem colocou, Barbosa, no dia da eleição é permitida a manifestação individual e silenciosa do candidato, ou do eleitor, me perdoe. Então, eu como eleitora posso ir para as urnas com qualquer camisa do candidato, com broche, com bandeira, com qualquer manifestação silenciosa
que eu queira fazer. Então, eu particularmente acredito e entendo que uma decisão como essa não é constitucional, né? Porque, como você bem colocou também, que a bandeira do Brasil a cor amarela é a bandeira do nosso país. Então, não tem por que a gente relacionar a nossa bandeira a candidato A ou candidato B. Eu acredito que isso pode ser revertido sim, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas nesse primeiro momento eu acredito que seja inconstitucional sim. Acho que não faz sentido algum a gente relacionar aí a cor de qualquer candidato que seja com relação à nossa bandeira do Brasil. Porque senão daqui a pouco vem um ministro e proíbe usar vermelho também. Aí Exatamente. O pessoal que está usando vermelho, porque é PT, não vai poder ir votar de vermelho. Isso é um absurdo num país democrático, né? Exatamente. A não ser que existisse uma lei lá que diga, como tem partido de todas as cores, então você vai sem cor nenhuma, vai sem camisa. Exatamente, né? Então todo mundo coloca branco ou preto, porque ele não vai relacionar a ninguém. A ninguém, né? Exatamente. É um absurdo isso. Vamos ver o que é que o presidente Jair Bolsonaro está dizendo, porque o que ele disse também é grave, porque ele falou que vai botar o exército na rua para garantir o direito do eleitor. Aí vai virar uma guerra civil, né? Vamos ver aí que o Bolsonaro fala, que é o presidente da República até o dia 31 de dezembro. Sim. TSE avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre Moraes? Proibido usar a camisa da seleção? Olha, é interferência demais. Ele está com medo de quê? Vai ter um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados com o mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso o TSE? É isso o TSE? Essas medidas é para proibir isso aí? Eu estou convidando a todos, voluntariamente, votar com a camisa verde e amarela. Tá? O que as Forças Armadas puderem garantir, vocês votaram com verde e amarelo, vai ser garantido. Vou determinar as Forças Armadas, que vão participar da segurança, qualquer sessão eleitoral que for proibido eu entrar com a camisa verde e amarela, não vai ter eleição naquela sessão. Ou estamos na democracia, ou estamos no Estado aí do Alexandre de Moraes. Está com medo do quê? Que o mundo vai mostrar imagem do Brasil, indo votar com verde e amarelo. E qual é a preocupação, Alexandre? É que apareça o Lula ganhando no primeiro turno, é isso? As suas medidas todas foram para prejudicar mim. Inclusive, em alguns locais fora do Brasil, foi diminuído o número de pessoas para votar naquela sessão e abriu outra sessão com 400 km de distância para o cara não ir votar. Vamos todos votar de verde e amarelo. Tá? Onde tiver militar das Forças Armadas, nós vamos garantir que o povo entre com a camisa verde e amarela na sessão eleitoral. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, candidato também à reeleição. E ele está revoltado, Rui. Se essa, né, pelo que tudo indica ali, é uma medida do TSE, né, do Alexandre de Moraes, que é o atual presidente do TSE. O que é que você acha, Rui, dessa medida? Eu acho que o Alexandre está certo, né? Porque quem manda hoje no país é ele e o Pachequinho, o presidente do Senado. Então não vamos discutir isso. O papel do presidente hoje é figura decorativa, tanto para o Alexandre quanto para o Pacheco, né? Vamos ver se isso vai continuar, até quando, né? Porque aí temos dois candidatos aí de diferente posição, né? E o Lula, eu acredito, caso ele venha ganhar, né, vai ter uma postura totalmente diferente, porque Lula também é agressivo. Lula vai para cima. Ele já disse que o presidente vai ser ele, que não admite, não tem Suprema Corte, não tem ninguém. Como ele tem a maioria lá, colocou lá ele e a presidente Dilma, então eu acredito que ele possa até, se for eleito, governar com tranquilidade. Agora, caso o Bolsonaro venha a ser eleito e com a entrada de mais 2 ministros do Suprema Corte, aí eu acho que a situação começa a mudar, né? Aí ele com mandato, o vice-presidente é um general. Por que ele não botou um civil? Porque com medo que aconteceu com Collor, com Dilma, né, colocou um militar, um general de patente. Então as coisas vão começar a mudar. E com um mandato garantido de 4 anos, eu acho que ele vai ter a tranquilidade de governar. Essa é a minha avaliação. Agora, ninguém duvide que hoje, atualmente, quem manda no país são os 2 poderes só, né, que é o Supremo Tribunal e é o presidente do Senado, por seus interesses particulares, já que é um advogado com uma grande bancada de Belo Horizonte, com vários processos na Suprema Corte, tá? Ele não vai querer perder essa amizade, não vai querer entrar em conflito com os ministros, Barbosa. É isso aí. Bom, aproveitar aqui a presença da Juliana. Juliana, essa medida aí, né, do presidente em colocar o exército na rua para garantir esse direito, o que é que você imagina que pode acontecer com isso? Então, do ponto de vista técnico falando, a fala do presidente ela é totalmente imparcial, né? Porque quando ele fala, vamos todos votar
de verde e amarelo, ele está incentivando o eleitorado dele a ir votar da cor que para ele faz menção à candidatura dele. Então isso não pode, né? Mas como eu falei inicialmente, qualquer pessoa pode ir votar com qualquer camisa, com qualquer manifestação silenciosa. O que não pode haver é aglomeração, tumulto, né? Eu não posso aqui me juntar com 3, 4, 5 pessoas e todos de verde e amarelo e fazer um tumulto com relação à campanha do presidente. E pedir voto. Exatamente, né? E pedir voto, que é a chamada boca de urna no dia, né? Mas com relação a votar, do ponto de vista técnico, tá, gente? Ponderações políticas aqui à parte, mas do ponto de vista técnico-jurídico falando, é permitido totalmente. Ok. Agora, Juliana, você como estudiosa, né, do direito, essas medidas do Alexandre de Moraes, tanto no TSE, quando ele manda prender jornalista, blogueiro, ativista político, né, que está do lado do presidente, por isso ou por aquilo, alegando também fake news, sem um devido processo legal. Isso é constitucional, Juliana? Ele, como ministro do Supremo, ele pode fazer isso? Ele pode investigar, mandar prender, julgar, condenar? Então, os ministros do TSE, eles atuam como julgadores, né? E todos os julgadores, sejam eles do TSE, do STJ, do STF, os juízes em geral, precisam atuar com base no princípio da imparcialidade. Então, quando ele tem atitudes como essa, claramente ele está sendo parcial, né? A gente está vendo aí todos os dias, infelizmente nós estamos vivendo um momento político bastante aturbulado com relação a isso, então claramente ele está aí ofendendo o princípio da imparcialidade, né? Existem situações que podem, que está dentro da lei, ok, mas existem situações em que ele está realmente ultrapassando aquilo que a lei determina ele como julgador. Bom, nós tivemos aí também a decisão do Fachin, né, em cancelar, né, toda a decisão que tinha tido o juiz Sérgio Moro em relação a Lula e a Lava Jato e também da decisão do quarto tribunal, né, do quarto tribunal federal, que julgou também esse processo do Lula e da Lava Jato, inclusive aumentou a pena do Lula, então foi cancelado. Esse processo, dizem, né, que poderia ser recomeçado em outra instância, né, na primeira instância de outro estado, por exemplo, de Brasília, ele quer que leve para o Distrito Federal, né, Sim. o Fachin. Isso ainda pode ser levado a sério ou esquece isso, né? Até porque dizem que o Lula, pela idade que tem, não pode mais ser preso. É verdade isso, da parte do direito? A partir de 70 anos existe uma série de exceções aí com relação à prisão do idoso. Mas nessa situação específica de Lula, o processo ele foi anulado, tanto é que existe a dúvida, né? Lula foi inocentado ou não? O processo foi anulado. Então, até que seja feito um novo processo, né, que ele seja julgado e condenado novamente, ele é inocente por conta do princípio da inocência, né? Até que seja julgado, nós temos aí o princípio da inocência. Mas sim, o processo ele pode ser feito em uma outra instância, voltar, né, o processo com outra instância, porque o que aconteceu com Lula foi a anulação de todo o processo de julgamento dele. Isso porque se alegava que lá em Curitiba não seria o local ideal, não seria o foro, exatamente. Né? E tem também a questão da imparcialidade, que alegaram aí com questão de Sérgio Moro, toda uma questão política por trás também que envolve, né? Não é só, aqui eu acho que a gente não fala só do direito, existe toda uma questão política por trás. Porque, queira ou não queira, todos os cidadãos têm seu lado político, né? Tem sua ideologia, né? Exatamente. Então... Infelizmente, Barbosa, ainda que a gente tente seguir a imparcialidade, a gente sabe que a cultura, né, cultural do Brasil sempre vai ter um lado a mais, um lado a menos com a questão política. Isso aí realmente dificulta bastante o andar da justiça brasileira. Inclusive, Juliana, se pergunta muito por que o Fachin não tomou essa decisão antes, deixou o Lula ser preso, inclusive. Se ele sabia que aquela instância que ele foi julgado não era correta, não era ideal, exatamente, né? E os advogados do Lula reclamaram disso no Supremo. E por que ele não tomou essa decisão antes? O que é que você acha? Exatamente, eu acredito por questão política mesmo. Eu acho que hoje, infelizmente, como eu te falei, a questão cultural envolve o jeitinho brasileiro, né? Infelizmente assim dizendo, e a questão política mesmo. Ok. Vamos falar de outra polêmica agora, Juliana, que inclusive está percorrendo o mundo, né? Televisões até de outros países estão mostrando aquela decisão do ACM Neto de se declarar pardo. Né? Sim. Do ponto de vista jurídico, né? Quando o IBGE pergunta, né, vai na sua casa e pergunta, você se considera o quê? Branco, negro ou pardo, né? Sim. Porque não existe outra opção. Quando você fala moreno é racismo, não é isso? Sim. Não existe moreno, existe negro, pardo ou branco.
No Brasil, branco, geralmente a gente considera o quê? Os descendentes de alemães, né? Que ficam ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Curitiba. Aí, para não falar pardo, que é um termo assim meio feio, a gente fala moreno, né? Sim. Aí o Assemineto se declarou pardo, pronto. Eu achei estranho, porque no programa do político, realmente parece que a colorimetria lá da edição colocou o rosto de Assemineto um pouco mais escuro mesmo, para ele ficar mais morenado, né? Morenado. Mas você acha que isso foi uma segunda intenção do Neto ou qualquer brasileiro poderia se declarar pardo como ele se declarou? Então, qualquer brasileiro pode se considerar pardo, até porque quando existe a pesquisa do IBGE, é uma opção sua. Você se autodeclara pardo, ou você se autodeclara branco ou negro. Né? Eu, particularmente, aqui, eu não me considero branca. Né? Até porque na Bahia nós temos aí as raízes negras. Exato. Né? Então, se eu não sou branca e não sou negra, eu sou parda. Então, eu acho que não foi uma questão política, eu acho que foi de fato. A Semineto se autodeclarou pardo porque ele de fato se considera pardo. E aí, mais uma vez, a gente volta com a questão política, da polêmica e da mídia, enfim, a gente está em período eleitoral e isso é normal de acontecer, mas qualquer pessoa pode se considerar pardo, não tem problema algum. Até porque, Juliana, não sei se foi só do meu tempo, mas tinha uma pressão social também, quando a gente falava que era branco, os negros criticavam, falavam assim, olha, você não é branco, branco é o alemão, é o suíço, então por que você está se declarando branco, né? Então eu também não podia me declarar negro, porque a minha pele não era negra. Aí eu falava, eu sou moreno. Não, moreno é racismo. Então eu sou o quê? Pardo, né? Exatamente. A não ser que crie logo uma nova, como é que chama? Um novo critério aí. E aí faça igual o índio americano que chamava o branco de cara pálida, né? Né, Rui? Você é o quê, Rui? Você é branco, pálido? Bem, eu me considero branco, não? Branco. Né? Mas se fosse também moreno, pardo, negro, eu não tinha motivo para esconder isso. Né? Eu acho que você... Agora eu digo, sou branco. Se alguém contestar também, eu aceito. Eu não vou de encontro, não. Que hoje você não pode contestar nada, porque senão o Xandão lhe pega. Ô Rui, aproveitando aí, você acha que isso pode influenciar na eleição da Bahia? O Assemineto pode perder voto em função dessa disputa racial aí que estão falando? Acredito que não. Nesse momento, tudo é explorado, né? A cor... a Bahia tem a população, a maioria da população é negra da Bahia. Todos nós sabemos, né? E a cor pardo, eu não considero o Neto pardo. Né? Se você olhar pelos antecedentes dele... Teve problema aí com a câmera de Rui, que foi que eu... Vamos ver aí. Corta para outra câmera aí, Cássio. Sim, Rui, pode falar. Se você olhar pelos antecedentes de Neto, são todos brancos, tá? Os tios, os avós, o pai dele. Então, por que ser pardo? Mas talvez isso seja jogada política, né? Mas eu acho que não altera em nada. Tá? O Neto é avaliado pela população da capital de Salvador como o segundo melhor gestor da Bahia. Isso é inegável. Tá? Eu acho que não precisava desse artifício de dizer eu sou pardo, não. Até o pardo é meio puxadinho. Né? É meio puxadinho. É o racismo aí. Rui, inclusive ontem foi divulgada uma pesquisa, né, a nível de Brasil, 3 estados podem definir a eleição no primeiro turno para governador, né? O Rio de Janeiro, o Freixo está muito atrás, né? E lá o candidato do Bolsonaro 10 pontos tá na percentuais. frente. A Bahia e Minas Gerais, que é o Zema, né, que está na frente também. Então, esses 3 estados, a eleição está praticamente definida, segundo a pesquisa, em primeiro turno. Você confirma isso? Não, eu não posso confirmar. Veja bem, Barbosa, eu posso dizer o seguinte, o que está mais próximo aí de ganhar no primeiro turno é o Zema de Minas Gerais, né? Já está aproximando aí de quase 50% dos votos válidos, mas Rio de Janeiro, existe aí uma aproximação muito grande de 10 pontos aí do atual governador, o Castro, com o governador da oposição, tá? E na Bahia... Todo fala que Neto está na frente, com um percentual aí de 12, de 15 ou mais, mas as pesquisas, na realidade, Barbosa, perderam a credibilidade. Você não sabe quem está dizendo a verdade, porque já aconteceu no passado, quando dava eleito no primeiro turno o ex-governador Paulo Souto, e o Wagner ganhou.
E depois também aconteceu, né? E depois aconteceu. Com Rui Costa, né? Teve empresa até que mudou de nome, né? Então, quer dizer, a gente bota a população em dúvida, né? A população menos esclarecida, ela fica ligada aí nos meios de comunicação e quando vê, não, porque está na frente, já ganhou. Mas isso tudo é jogada política, né? Eu acredito que a política na eleição, porque não é o Jerônimo que tem voto. Jerônimo, o único Jerônimo que a gente conhecia era Jerônimo, o herói do sertão, né? Esse a Bahia não conhece, não. Foi secretário de Educação, trabalhou também na agricultura, aí, esse negócio de agricultura familiar, né? Exatamente. Mas o PT é que detém esse percentual de votos. E o Rui Costa, que trabalhou muito, né? Não, e aparelhou. Tanto que ontem ele esteve até em Itabuna para puxar essa carreata aí do Exatamente, uma grande carreata, viu, Barbosa? Ontem. Grande, Acontece o seguinte, que a Bahia está há 16 anos na mão do PT, aparelhou a Bahia em todos os sentidos. Porque nas 417 cidades vai uma ambulância, vai uma viatura, vai um posto de saúde. E o Neto sempre foi político da capital. Até quando foi deputado federal, as emendas dele todas eram jogadas para a capital. Ele fez lá em Salvador o seu ninho político, tá entendendo? Mas isso propagou por toda a Bahia. O fato dele ser um bom administrador, quase supera o avô dele, não superou porque o avô foi quem criou aquele centro administrativo da Bahia, foi quem abriu aquela paralela, então transformou Salvador. Mas o Neto na capital tem um potencial muito grande e no interior ele vive do nome do avô e do tio, o ex-deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, a realidade. Ok. Juliana, por falar em pesquisa, o presidente do Congresso Nacional, Lira, ele declarou semana passada que está pensando em criar uma lei para punir os institutos de pesquisas que errarem no resultado da pesquisa assintosamente, assim e tal. Você acha isso constitucional, baseado na Constituição? Isso é legal? Então, Barbosa, punir por resultado de pesquisa é muito complicado, né? Até porque existe o percentual já aí de erro, né? Margem para cima e para baixo. Não tem como a gente saber de fato ali se aquela pesquisa vai dar certa. Existe o percentual de erro. Então, acho que punir é muito complicado. Eu também acho. Né? Eu acho que isso aí não passa, não. Tá certo. O que é que você acha, Rui? Barbosa, na realidade, tem que ter uma posição firme sobre essas empresas. Porque não adianta ficar maquiando esses percentuais aí de candidatos, porque nós sabemos que atrás disso são empresas que vivem do dinheiro dos patrocinadores. Todo mundo sabe disso. Então, na realidade, eles vão procurar um meio, talvez o Lira, aí, como presidente de uma casa forte, ele venha tentar, mas aí vai passar pelo Senado, vai passar pelo veto do presidente, né? Apesar que o presidente, acredito que é favorável a isso, porque os números que estão aí, a única pesquisa, o único estado que eu vejo assim, a realidade política mesmo, é o estado de São Paulo, no qual nós sabemos que vai para o segundo turno, e os 3 pré-candidatos ao governo do estado estão empatados tecnicamente. O Haddad, o Rodrigo e o candidato do presidente Bolsonaro, o Tarcísio. Então lá é o único estado que a gente vê com uma certa credibilidade os números de pesquisas. Rio de Janeiro também, Minas, mas o resto, rapaz, o Nordeste você fica sem saber. Porque onde o presidente Bolsonaro chega, é aquele alvoroço de pessoas, concentração de gente mesmo. O Lula, nós sabemos que o Lula tem um potencial de voto muito grande. Nós sabemos que o primeiro mandato dele foi direcionado para a classe pobre. Todos nós temos conhecimento disso. Você chegava em uma fazenda, era fogão de linha, não tinha uma geladeira, um fogão. E ele, nos 4 mandatos, no primeiro mandato dele, tudo que ele podia fazer pela classe mais pobre, ele fez. O segundo mandato para ele já fez para ele, né? E para os parceiros dele, né? E o da Dilma, a Dilma, coitada, ela não teve nem condições de governar, porque ela não confiava em quase ninguém, tudo foi imposto para ela, porque ela já entrou ali numa forçação de barra, porque o candidato naquela época tinha que ser o Ciro Gomes, o qual até hoje sente a dor, né? Está aí agredindo, revoltado. Aliás, o Ciro, todos nós conhecemos o temperamento dele, a começar em Fortaleza, ele agora criou uma cisão muito grande dentro da família. Por quê? Por causa da dor de Lula. Ele não aceita ter perdido aquela eleição que ele considerava eleito, né? Agora,
Vamos ver isso aí, né, Barbosa? Como é que vai ficar? Eu acho que bobo é quem acredita que o PT vai abrir mão de uma candidatura para dar de outro partido. O PT não faz isso, né? Eu disse aqui, inclusive na Bahia, João Leão também, que acreditava que ia ser candidato a governo do Estado. O PT não abre mão para ninguém, Rui. Ô, Barbosa, poder não se dá, poder se toma. Né? O PT fala isso, né? Não é? Verdade. A realidade é essa. Então, o Ciro, como aconteceu com o Leão, aconteceu com o ex-presidente da Assembleia, depois de governar 10 anos, 5 mandatos, o Nilo. Tá? Ele queria impor o nome dele para vice-governador do Estado. Aí foi para cá, foi para lá, aí perdeu as bases eleitorais, porque o nego não aguardou, ele tinha que decidir. Quando ele viu que não tinha espaço para ele, passou pelo PDT. No PDT, rapaz, quem manda no PDT é Félix Mendonça Júnior. E todos conhecem o comportamento de Felinho. Ali é ele e a família dele, ele só rema para dentro. Então não ia aceitar o Nilo chegar e tomar conta do partido. É a política, rapaz, porque existe 2 tipos de compromisso. Aquele que é feito no palanque e o que é feito fora do palanque. Geralmente não é cumprido. Não é cumprido. Isso é para encher linguiça. Isso eu já vi de vários políticos, deputados federais, de vice-governador, presidente da Assembleia da Bahia. Tá? O comportamento é esse, 2 tipos de compromisso. Tá? E eles não estão preocupados em dizer, faltou com a palavra, não tem palavra. Também isso faz parte de uma certa dos políticos. É verdade, eu comentava isso há pouco ali. Juliana, falando em pesquisa, né? Até que dia pode se divulgar pesquisas, enquetes, né? Hoje já estamos aí há 3 dias, né, das eleições. 3 dias, então, enquetes não pode, né? Já não pode, desde o dia 15 de agosto, a gente já não pode mais fazer enquete nas redes sociais. Pesquisas só divulgadas, né? Então, a gente já está 2 dias, já não pode mais quase nada. Hoje, inclusive, é o último dia de debate. Hoje é o último dia de propaganda gratuita de rádio, de TV. É o último dia também dos comícios, né? Que pode ser estendido aí até as 2 horas da manhã por ser o comício de encerramento. Amanhã é o último dia para propaganda impressa, na imprensa escrita, desculpa. E no sábado é o último dia aí para caminhadas, passeatas até as 10 horas da noite. Mas sem carro de som, né? Não, pode ser carro de som, até as 10 horas da noite. Portanto, que o carro de som esteja nas caminhadas, passeatas, junto com o candidato. Não de forma isolada. Não pode de forma isolada. Desde o início já não poderia mais. Já não poderia houve mais. uma alteração aí na legislação, que o carro de som isoladamente ele não pode mais atuar. Certo. Questão de rede social. O que é que a pessoa pode publicar na rede social? O eleitor, né? Não é o candidato. Sim. O eleitor. O que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode na rede social até domingo? Domingo ninguém pode pedir voto, nem o eleitor, nem o candidato, ninguém pode fazer mais nada, né? A gente pode, como eleitor e até o próprio candidato, até sábado, 10 horas da noite, pode fazer sua manifestação aí, pode pedir voto sem problema algum. Tem que ter cuidado aí com a questão do impulsionamento nas redes sociais, que a gente sabe que foi, né, uma alteração que nós tivemos nessa eleição, onde é permitido. Eu costumo sugerir que, inclusive, quem está impulsionando aí as publicações das redes sociais, que programe para que esse impulsionamento finalize no sábado, porque no domingo só se pode manter nas redes sociais aquilo que foi publicado até o sábado. No domingo a gente não pode mais ter publicação nenhuma. Caso alguém faça isso desavisadamente ou por ignorância, né, vá lá e compartilhe ou pague para impulsionar, né? E isso vai reverter em quê? Para essa pessoa ou para o candidato? Pode configurar aí em propaganda irregular, né, ressaltando que a justiça eleitoral, Barbosa, é uma justiça inerte, né? Ela só atua se você provocar, exatamente. Então, se porventura você, sem conhecimento, impulsiona ali e ninguém faz nada, você não vai ser configurado em nada, mas pode acontecer de alguém te denunciar, né? Existem aí os caminhos, os canais de denúncias da Justiça Eleitoral, e vai haver uma investigação, obviamente, a pena, a sanção, ela não é dada assim imediatamente, e aí você pode ser enquadrado aí em propaganda irregular. Juliana, uma outra decisão do TSE esse ano é de não entrar, mesmo a pessoa tendo porte de arma, não portar arma no dia da eleição, e a pessoa que tem um celular, mesmo que o título esteja ali, ele não pode entrar na sessão para votar com o celular ligado, né? Sim. Ele tem que deixar o celular no mesário. Na mesa do mesário, exato. Você acha que isso também está legal do ponto de vista constitucional, ou a pessoa vai criar problema lá, e se ela criar problema, o que é que pode acontecer baseado nessa decisão do TSE? Então, Barbosa, a proibição com porte de telefone, não só de telefone, de câmera fotográfica, enfim,
já era previsto na legislação, exato. né? Isso já estava previsto. Porque antes a gente não precisaria deixar na mesa, né? Exato. Agora nós precisamos deixar na mesa. Qual é o objetivo disso? É garantir o sigilo do voto, né? Garantir o sigilo do voto e, inclusive, garantir a diminuição da boca de urna, porque a gente sabe que tem muita gente que compra, vou lhe dar aqui R$100, mas você tem que me comprovar que você votou no meu candidato. Então, você tira uma foto ou você filma. Então, isso é para diminuir essa questão, essa cultura da boca de urna que nós temos hoje. Então, é totalmente legal. Obviamente, vão existir pessoas que vão causar tumulto lá, porque não vão aceitar. Claro, isso é normal, né? Até a gente se adequar aí às novas normas, é completamente normal. Mas eu acho que ao longo do tempo aí vai todo mundo se adequar e acho que é perfeitamente legal isso. Agora, há quem diga, né, que essa decisão foi em virtude de erros que aconteciam nas urnas. Por exemplo, teve gente que votou no candidato e aparecia a foto do outro. E teve gente que disse que queria levar o celular agora para documentar isso, né? Sim. De que a urna estava errando. E aí fica a palavra dele contra a de quem tem fé pública, né? Quer dizer, o eleitor fala, eu apertei o número tal, de meu candidato apareceu outro candidato. Ah, mas você prova? Não, porque eu não filmei. Sim. Entendeu? E aí, como então, é que... essa questão das urnas, né, da confiabilidade das urnas é uma questão polêmica, né? Nós tivemos essa polêmica ao longo desse ano todo por conta disso. Eu, particularmente, no ponto de vista técnico falando, eu prefiro acreditar que, no princípio da inocência, digamos assim, entre aspas, né, com relação às urnas, a gente teve aí, ao longo desses anos, na verdade, não tivemos até hoje, ao longo desses anos, nenhuma comprovação de fraude às urnas eletrônicas, então eu acredito na confiabilidade das urnas. Existe essas polêmicas, mas não existe comprovação, entendeu, Barbosa? Então, sem comprovação, eu prefiro, inclusive, nem por questão de ética profissional, nem me manifestar. Não, eu só queria saber assim, porque fica essa dúvida, né? Não tem comprovação porque não pode filmar dentro da urna, entendeu? Mas é porque tem a questão do sigilo do voto, né? Que é amparado pela Constituição. Pela Constituição. Então, se você filma, se você quebra o sigilo. você quebra o sigilo do voto. Né? Então... É complicado, né? Bom, Juliana, eu queria, antes de encerrar com você, que você falasse um pouco da história, né? Porque você escolheu essa profissão, né? Do direito e se especializando mais no direito político, né? Quem é a Juliana, afinal, para que as pessoas conheçam mais você? Então, quem me conhece sabe que eu tenho uma herança familiar política, né? Eu nasci na política. Assumo que, desde o início, eu não pensei em atuar na área política, até porque a minha primeira formação é publicidade. Somos colegas de profissão, inclusive. É verdade. Né? E aí, quando eu decidi pelo direito, eu, inclusive, não queria a advocacia. Eu queria a magistratura. Só que aí o caminhar, né, o destino da vida, eu assumi a Secretaria de Administração aqui do município de Itabuna em 2020. Me apaixonei pela política, como eu já tinha ali na veia, a questão da política na veia, resolvi seguir para o direito político. Eu costumo dizer, gente, tinha tanto direito para eu seguir, mas fui para o direito político porque, de fato, eu cresci nisso, veio do berço. Eu sou completamente apaixonada pela política e aí me especializei em direito eleitoral. Me especializei também em administração pública com gerência de cidades e estou seguindo meu caminho aí, que foi o destino que traçou. Para quem não conhece, Juliana Matos é neta de Daniel Gomes, que foi um dos fundadores do MDB, né, na Bahia, aqui no sul da Bahia, ao lado de Fernando Gomes, que era tio dela, né, o saudoso Fernando Gomes. E ela é filha do Som Gomes, que é o filho, acho que era o mais novo, né, de Daniel, né? Era o caçula. São Padre, ele é o caçula. É o Dinailson Gomes, né? Exato. Oliveira. Então tá bom. Agora a Juliana, né, para orgulho dela, né, claro, como profissional da sua família. Você é itabunense, Juliana? Sou itabunense. Então para os itabunenses também. Juliana Matos agora faz parte do Conselho Arbitral da Confederação Brasileira de Futebol. Ela assinou um contrato lá com a CBF, né, inclusive na presença do presidente da CBF, que é o baiano Edinaldo Rodrigues, né? A gente está muito orgulhoso de ter o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, um baiano. E Juliana agora faz parte desse conselho, né? Ô, Juliana, só para as pessoas saberem rapidinho, né? O que é que faz um participante desse conselho? Então, nós somos a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, que o objetivo da Câmara é dirimir os conflitos do futebol brasileiro. Então, nós vamos dirimir... na verdade, o objetivo é ter a celeridade, né? Atua como se fosse uma Câmara Arbitral, mas não é uma Câmara Arbitral. Para a questão da celeridade entre os conflitos entre os intermediários, atletas, clubes, todo mundo que faz parte ali, que tem alguma relação com a CBF, a gente atua ali como uma Câmara para dirimir, esses conflitos internos. De uma forma mais célere, porque a gente sabe que a justiça comum hoje em
dia está totalmente atribulada, né? Então, nosso objetivo é que esses conflitos sejam dirimidos de uma forma mais célere. Ô Cássio, inclusive bota a rede social da Juliana, só para mostrar as fotos que ela está lá com o Edinaldo Rodrigues assinando o contrato, né? Foi quando esse... Foi na segunda-feira passada, não me recordo a data, mas hoje nós estamos quinta? Tem uns 10 dias hoje. 10 dias. Lá é a rede social dela no Instagram, é Juliana Matos, né? julianamatos.o. Ponto? O, né? Isso. Ok. Ô Juliana, bom, eu quero marcar um dia aqui para você vir só para a gente falar mais da CBF, claro, né? Falar com toda certeza, desse trabalho, falar um pouco dessa questão de disciplina no futebol, da questão do racismo também, que está muito grande, né? A CBF, inclusive, tem feito muitos trabalhos em relação a isso. No último jogo da seleção brasileira houve uma agressão aos jogadores, o pessoal jogou banana, né? Lá no estádio, lá na França. Sim. E o Edinaldo até falou que vai entrar fortemente agora contra isso, né? Sim. E que a FIFA abrace também essa ideia para acabar logo com esse negócio do racismo. Põe aí uma foto que ela está com o Edinaldo, ali, ela assinando... Você estava assinando um contrato ali, né? Estava assinando a posse, termo de posse. Só entra com a senha aí? Mas pelo menos a gente está mostrando a foto ali. É o termo de posse ali. É o termo de posse, né? E ali está o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Então tá aí, se você é amante do direito, né, quer seguir a Juliana aí, ó, o endereço dela é isso aí, julianamatos.o, já tem mais de 3 mil, né, seguidores? Isso. É isso aí. Ali eu utilizo para poder passar um pouco do meu conhecimento no direito eleitoral e em breve falar um pouquinho do futebol brasileiro também. É isso aí, eu acompanho e já estou seguindo a Juliana há muito tempo. Obrigado, Juliana, por você ter vindo aqui, viu? Muito obrigado, o prazer é meu, estou à disposição, sempre que quiser. Estou aí, já aceito o convite de voltar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a CBF. Já está convidada, só depende de você agora marcar a data. Obrigada. Tá bom? Obrigado a você. Mas continue só um pouquinho para a gente mudar a câmera aqui de posição. Ô, Rui, então vamos lá, Rui. Faltam aí 2 dias, 3 dias para as eleições, né? O que é que você acha, o que é que pode acontecer nas eleições aqui da Bahia em relação a resultados, Rui? Para presidente, para deputados, candidatos a deputados, né? Qual a expectativa? Barbosa, nós sabemos que na Bahia é território petista, né? Na eleição passada, o PT teve aqui aproximadamente quase 85% dos votos bons. Agora eu espero que tenha diminuído um pouco isso aí, mas eu acho que o petismo ainda ganha na Bahia, a nível de presidente. A nível de presidente, né? A nível de governo do Estado, uma polarização muito grande entre os 2 candidatos aí, que é o ACM Neto e o Jerônimo? O candidato do PT, exatamente. Existe aí uma diferença grande em termos de números aí e das pesquisas, mas eu acredito que também vá para o segundo turno aqui na Bahia. Não acredito que ninguém leve no primeiro turno, não. E no primeiro turno poderia ganhar Neto, né? Se Neto não ganhar no primeiro turno, aí as coisas já ficam difíceis aí para o segundo turno. Porque ontem mesmo aqui na cidade de Itabuna houve uma concentração imensa de pessoas aqui, descendo a Cinquentenário, com a presença do governador, do candidato a governador também, o Jerônimo, tá? Só estava ausente o senador Wagner, né? Que parece, segundo comentários, ele e Rui Costa estão andando em vias diferentes, né? Ninguém sabe o porquê, porque o que aconteceu, né? Mas segundo Marcelo Nilo, que deu uma entrevista, disse que o Wagner confidenciou a ele que a pior coisa que aconteceu com ele foi ter indicado o Rui Costa para o governo da Bahia. Eu não sei porque o Rui cresceu muito e isso está incomodando o Wagner, né? Mas o Wagner precisa saber que ele vai continuar com mais 4 anos no Senado e o Rui vai ficar sem mandato. Né? E, na realidade, o PT pensa o quê? Tá? Em Lula ser o presidente e colocar o ex-governador Rui Costa, que foi um bom governador, bem avaliado, aí no Ministério. Mas isso é tudo em termos de hipótese. Tá? Ninguém pode confirmar que vai acontecer. Nem o Bolsonaro, nem o Lula. Só as urnas irão falar quem será o vencedor. Tá certo, Rui. Bom, mas o Ricardo Bacelar já está aqui também, né? Chegou cedo para terça-feira. Chegou cedo, Ricardo. Terça-feira está longe ainda. A correria das eleições mesmo. É isso aí. Mas eu estou acompanhando atentamente aqui. Bom dia ao telespectador da TVI, TVC, canal 36.2 digital. Doutora Juliana aqui também visitando os estúdios, participando aqui. Rui Machado, decano
Barbosa, todos os participantes aqui. Estou acompanhando aqui. Na verdade, Jerônimo não veio ontem, Rui. Só veio o governador Rui Costa. Ele não estava, não? Não, eles dividiram em 3 grupos, né? Capital, região metropolitana e interior do estado. Mas isso é um erro, né? Não, é a tentativa de virar para não terminar a eleição no domingo, porque não houve alteração nenhuma no quadro. As indicações das pesquisas apresentadas, inclusive de bastidores, dão conta de eleição de primeiro turno na Bahia. Né? Então, assim, o que é que poderia alterar? O debate da TV Bahia. E não houve absolutamente nenhuma novidade naquele debate. O telespectador que assistiu presenciou ali um Roma totalmente agressivo. O Roma queria trazer a polarização para ele, né? Mas... demonstrando uma suposta combinação com o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues. Eles decidiram entre si, quem assistiu viu isso, qualquer pessoa simples pode fazer essa análise, eles decidiram isolar o ACM Neto. E centraram muito na questão do afrodescendente, né? Aquela questão, eles criou até o termo afroconveniente. Então aquilo ali ficou ridículo para o Roma, porque o debate deixou de apresentar proposta e fazer aquele enfrentamento direto, porque o favorito é o ACM Neto. E eles não debateram com o principal, que é o ACM Neto. Então, a gente espera que um debate traga alguma alteração nas sondagens, nas pesquisas. E não houve. Então, por hora, se não houver o próximo fato acontecer, a vinda de Lula amanhã na Bahia, né, o que pode alterar o quadro, eu acho que não. Acho que quem é PT, quem é Jerônimo já é. Definido. Não vai mudar mais nada. Então, é um quadro que aponta para a eleição de primeiro turno. Desculpe, e mesmo vou discordar de você nesse sentido. Mesmo alguns petistas que não são tão radicais, tão extremos, vão votar no ACM Neto e vão votar em Lula. Tem isso também, né? Hoje, saindo nas ruas de Itabuna, logo cedo, Barbosa, você já ouve as pessoas falarem votar em eleitor de Roma, votar em Neto. Ou seja, a tendência do voto útil funcionar na Bahia. E o que acontece? Vai ficar ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Não que ele não vá para o segundo turno com Lula, mas a imagem do presidente, pela eleição pífia do João Roma, que poderia chegar para os seus 10 pontos, pode minguar aí, e a gente usa aquele termo, na verdade, desidratar, né? E ele pode terminar a eleição aí com a votação muito baixa, o que é ruim para a imagem do presidente. Todavia, o presidente vai precisar do reforço para um eventual segundo turno, que é o que tudo indica, né? Está uma guerra de pesquisa aí, mas eu ainda acho que não dará ainda uma vitória do candidato, seja Bolsonaro, seja Lula, em primeiro turno, porque os dois estão pregando vitória em primeiro turno. Porque o Ciro continua firme, inclusive no último programa de Ciro Gomes, que foi hoje no rádio, daqui a pouco vai ter televisão, ele não fez uma espécie de despedidas e agradecimentos. Ele fez uma convocação do povo brasileiro para assistir o debate da TV Globo hoje à noite. Ou seja, porque ele com força, como diz o outro, em Bolsonaro e também no ex-presidente Lula. Porque ele não quer mesmo a prevalência do voto útil. E se o Lula está correndo atrás do voto útil, é porque ele sabe que não dá para vencer ainda no primeiro turno, não é essa folga ainda. Agora, evidentemente, que as eleições podem mudar o humor daqui até domingo com alguma novidade. Aqui na Bahia, tem amanhã a visita de Lula, que eu acho não altera o quadro da eleição, e também tem o debate da TV Globo, que vai ser a troca de farpas mesmo entre Bolsonaro e Lula, e com reforço de Simone Tebet e também da Soraya Tronic. Isso já é esperado. E Ciro Gomes. Então, é um Lula tentando o voto útil, um Bolsonaro tentando atingir os indecisos, ou aquele que possivelmente pode mudar o seu voto, que vota em Ciro, em Simone ou na própria Soraya Tronic, que eles chamam de furar a bolha. Então é isso que a gente espera. Voto útil, Ricardo, não sei se vocês observaram, as últimas pesquisas que saíram essa semana, já tirava voto do Ciro, da Simone Tebet, né, e colocavam mais votos para Bolsonaro e para Lula. Olha, vocês viram essas pesquisas? Foram divulgadas ontem? Olha, se a gente botar na ponta do lápis aí, ontem foram as 10. Aparece com 5. Ontem foram as 10 pesquisas divulgadas. Não, mas essa foi divulgada pelas grandes redes de TV. Exato, né? Exato. Principalmente pela CNN que está divulgando. CNN, a Atlas, o Poder Data, Datafolha, IPEC, IPESP, Quash, Genial. Tem mais outra que surgiu hoje que eu não conhecia. Só tem uma pesquisa aí que dá Bolsonaro, que é a Paraná, né? É o Instituto Paraná. A Paraná, tanto na Bahia, dá a ACM Neto no primeiro turno, e não, ela aproxima mais, a Atlas e a Paraná, aproxima Bolsonaro
mais perto de Lula, né? Mas Lula está na frente também. Porque a Datafolha e o IPEC, que são contratadas da Globo e da Folha de São Paulo, eles botam 10, 11, 12, até 17 pontos de diferença. E qual é a análise que se faz? Que se o Bolsonaro tiver uma distância de Lula no resultado de domingo abaixo de 10, eles acreditam que dá para virar no segundo turno. Agora, se tiver 10, a distância de 10 para cima dificulta a eleição de Bolsonaro no eventual segundo turno. Essa é a realidade dos fatos. Agora, eleição, a gente só sabe mesmo depois que abre as urnas e são apurados os votos. O que a gente tem que analisar nesse primeiro momento aqui são as projeções dos nossos deputados federal e estadual, Rui. É isso que eu queria que vocês falassem aí, para a gente encerrar hoje o quadro, né? Falando dos prováveis candidatos aqui que podem ganhar alguma coisa nessa eleição aí, né? É verdade, o cenário continua aquele mesmo. Não sei se o Rui vai concordar comigo. Para deputado estadual, a gente tem uma projeção aí do candidato Pancadinha ser o mais votado. Né? Isso indica que ele tem a possibilidade de se eleger, mas isso não quer dizer que os votos da Itabuna poderão eleger ele. Ele tem que buscar alguma coisa lá fora, isso é normal. Mas mesmo ele tendo o que está dizendo aí, que ele teria em torno de 30 mil votos, não se elegeria, porque ele é estadual, né? É estadual, tem que ver, porque lá no Solidariedade você tem o Luciano Araújo, que é o presidente do partido, e você tem o Carlos Geilson, que também já é experimentado nas urnas, deputado, Rui, inclusive, que poderá ocupar a segunda vaga, caso o Solidariedade façam 2. E o Pancadinha aí vem na disputa do terceiro com um outro candidato que me fugiu o nome aqui agora, mas com possibilidade sim, porque o Pancadinha vem recebendo apoio muito forte do próprio candidato, inclusive o ACM Neto, que é o candidato a governador do estado. Então tem que ver que tipo de costura foi feita lá fora, Rui. Aqui dentro, sem sombra de dúvida, ele conseguiu se identificar com a população de Itabuna, sobretudo aquela mais carente, né? As comunidades. Ele se representa, ele se vê representado nessas comunidades, o que outros candidatos têm essa dificuldade, principalmente no que tange à candidatura de deputado estadual. No plano federal, estamos falando em termos de votação. No plano federal, eu acredito que o capitão Azevedo ainda seja o mais votado de Itabuna, e aí você tem uma sequência de outros candidatos, como o próprio Mangabeira e o Isaac Neri. Estou falando dos candidatos daqui de Itabuna. O Isaac Neri, o Mangabeira e o capitão Azevedo. E o Guinho. Mas eu acredito que ainda assim o Azevedo seja ainda o mais votado. Aí o que é que eles estão? Se capilarizando para 2024? Talvez sim. Do plano estadual, do outro lado lá da esquerda, tem aquela boa disputa também do José Alberto, daqui de Itabuna, com a Sônia Galvão, da cidade de Ilhéus. Por quê? Estão no mesmo grupo político, PSB, de Lídice da Mata. Lá você tem a Fabíola Mansur, né, possível eleita nessa eleição. Depois da Fabíola Mansur tem um outro nome. É muito candidato para a gente ficar recordando os nomes aqui, mas você vê uma terceira colocação de Sônia Galvão com o Zé Alberto. Como é que a gente fala isso? Na política a gente usa muito esse termo, Rui, de se pagar. Né? Então Fabíola se paga. Tem um outro candidato que é da Ângelo, é o Coronel alguma coisa, mas não é o Ângelo Coronel, não. Ele na região metropolitana mas tem o filho do Coronel. Se paga, mas não é esse não. Se paga e tem aí, digamos assim, a votação de Zé Alberto com a votação de Soane, elegeria um terceiro. É como se os dois fossem um só. Faria mais um deputado. E aí, quem tiver a unha maior dos dois, acredito que seria o eleito. Ou pelo menos um dos dois será o suplente nessa eleição. Sem sombra de dúvida. Eu acredito nesse ponto. E falando da região, né? O gordinho lá do Suco, né? O Alipinho pode ser surpresa nessa eleição, né? E se eleger. Porque se ele está com Pancadinha aqui, talvez Pancadinha arraste esses votos também para ele na casadinha aí, né? Porque se ele tiver 30 mil votos aqui... Inclusive ele está nessa projeção como um possível eleito no partido lá, o Alipinho, que a gente estava fazendo hoje mais cedo, né? Algumas projeções aqui. E possivelmente a gente tem aí esse Alipinho como uma surpresa da eleição. Os União Brasil são aqueles já conhecidos mesmo, deve fazer de 7 a 8 deputados, todos já conhecem, né? O Dal, Paulo Aze, aquela turma que já que acompanha o Semineto, Elmar Nascimento e tal. A professora Daiane tentando aí chegar pelo menos no fim da fila aí para tentar, quem sabe se vier essa graça campeão, o ACM Neto puxar um para ser secretário e ela na suplência subir. Tem um filho do Aleluia também, né? Exatamente. Então o time de lá é praticamente já pronto, a gente já sabe, já o PT, PCdoB, PV deve fazer também uma bancada enorme aí de deputados federais aqui na Bahia,
né, tendo em vista essa união de partidos que eles fizeram, mas aquelas mesmas figuras já que a gente conhece da política baiana. Rui, fala alguma coisa aí, Rui, pra gente. Não, você falou quase tudo, quase tudo. Na realidade, esse jogo aí, esse tabuleiro aí na política baiana, em termos de deputado estadual e deputado federal, é como você disse, PT vem já com aqueles candidatos já com mandatos. Isso aí pode entrar um ou outro. O PCdoB, que colocou até o nome do Venceslau aí como pré-candidato a deputado, teve que retirar, porque isso ia impactar na reeleição tanto de Daniel Almeida quanto de Alice Portugal, né? Então, os outros partidos aí vão brigar uma vaga, 2 vagas e tudo. Em termos aqui da região, eu acredito mais aí na eleição da primeira-dama de Ilhéus, tá? Pelo trabalho, por a sogra ter sido deputada Ângela, de mais de 2 mandatos, o marido prefeito aí de 8 anos, tá? E tudo isso aí incorporando a candidatura da Soane, eu vejo ela como uma provável deputada. Não é mole não, porque você sabe que aqui a região vem sem representação há muito tempo. Isso prejudica as 2 cidades aqui, porque com esse número de pré-candidatos, sem condição nenhuma de ganhar, principalmente Itabuna, né? Um time bem fraco aqui, tanto de estadual como de federal, aqui na região. Então a gente fica triste de saber que nossa região vai ficar sem representação, porque a maioria desses pré-candidatos, qual é o pensamento deles? Não, o Neto vai ganhar e o Neto ganhando os cargos de Itabuna, então estão pensando no varejo, as pequenas coisas, não estão pensando em ser deputado não, porque para deputado você precisa ter, em primeiro lugar, dinheiro, grupo político, tá? E ter várias cidades aí, 40, 50 cidades, para você buscar esses votos. Porque em Itabuna você sai daqui, por mais que você seja bem votado aqui em Itabuna, que 15 mil votos, 20 mil votos, tá entendendo? Não chega lá, não adianta. Não sei nem se pega a suplência, mas é a vontade da população. Infelizmente, né? Itabuna há muito tempo que não sabe escolher. O Solidariedade, já está aqui a projeção na mão que a gente começou a fazer hoje cedo. O Solidariedade, sim, é o Alipinho Docimel disputando diretamente com o Neto da Feira. Então, desses dois aí, um pode sagrar... Neto da Kombi ou Neto da Feira? Neto da Feira. Da Feira. Porque tem um da Kombi também, Tem um da Kombi é daqui de Itabuna, não? Eu acho que é daqui de Itabuna. Mas aí é aquele que é 200 votos. Que é para encher linguiça. Como no geral, né? E também tem o Neto da Feira que disputa diretamente com o Alipinho, podendo um dos dois ser o eleito de Solidariedade, né? Deputado federal. São aquelas eleições que a gente não espera, mas pode acontecer. Outro que deve ser bem votado, e até falou aqui essa semana, é o neto de Paulo Carleto. O neto não, o sobrinho de Ronaldo Carleto, né? O neto ele vai herdar os votos do tio, né? Ele não é candidato. Não é candidato. É suplente do Cacaleão, não é isso? É do Cacaleão. Exatamente, Cacaleão. É suplente do Cacaleão. Primeiro suplente, né? E o segundo suplente é a mãe da prefeita de Vitória da Conquista. E o Rodrigo já vinha, Ricardo, já é o deputado, o tio dele, já trabalhando nas bases políticas e passando já para o sobrinho, dizendo que não seria candidato. Na realidade, essa ida de Carleto para a suplência do Senado, tá? Ele não queria isso, na realidade. Ele quer voltar ao ramo empresarial dele e da família dele. Ele não quer. Exatamente. Ele continuar participando. Tinha uma eleição garantida. É um grande apoiador, seja a chapa que for. Enfim, dá pra gente ver rapidinho. Então, o União Brasil, de 7 a 8, a projeção que a gente faz. Né? Aí tem os nomes já consagrados. É o Mar Nascimento, o Dal, Paulo Aze, o Arthur Maia, o Leu Lomanto, o Zé Rocha, né? Que era lá ele foi do Vitória, né? Presidente do Vitória. Marisete de Zito. E vem lá aquela disputa ainda da Anne Pimentel, Marcelo Guimarães, que já foi deputado, né, foi presidente do Bahia, tem esse desgaste todo, mas está com um volume de campanha muito bom. E o Igor Canário, né, que esse tem lá, campeão de voto. Tem a sua votação. Então, esse é o pancadinha de a gente bota aí 8 para ter 7 eleitos aí, talvez. O PSDB, que é uma parceria também, a federação com o Cidadania, pode eleger 2. Os favoritos são os de sempre, Adolfo Viana, o Joseval, da Igreja Católica, né? E a Cris Correia, já conhecidos também. O PSC, que pode eleger 1, na disputa aí está Luizinho Sobral, Abílio Santana, que é o pastor da Assembleia de Deus, e Heber Santana, que disputa o mesmo espaço da Assembleia de Deus. Pode fazer 1, eu diria que seria o Luizinho Sobral, que já tem bastante experiência, está com volume grande de campanha, foi prefeito lá de... Fugiu o nome da cidade aqui agora. E no caso do republicano? O republicano, vou chegar lá. Você está com agonia com o republicano. Até... Vamos chegar lá no republicano. Mas o republicano chama atenção porque tem muitos candidatos bons de votos. Fortes, Começar pelo Marcelo Nilo e o Márcio Exatamente. Marinho, né? O PP pode eleger 4 deputados aí,
os mesmos nomes, João Leão, Cajado, né? O Neto Carleto, sim, e o Mário Júnior, que já são deputados, podendo incluir aí a Roberta Caires numa última vaga, se fizer 4 ou se fizer 5, perdão. Temos o Solidariedade, já falamos, o Republicanos, que Rui tanto que eu vou deixar isso por último. O PT, PV, PCdoB, aí sim, vem aí uma bancada enorme que vai ser páreo com União Brasil. Aí você tem aí o Zé Neto, já é deputado, Ivoneide Caetano, mulher de Caetano, Jorge Sola, já é deputado, Joseildo Ramos, já consagrado nas urnas, embora foi suplente nessa última, mas pode chegar agora tranquilamente. O Afonso Florencio já é deputado, Valdenor, Valmir do Sem Terra lá, o Valmir Assunção, o Josias Gomes, Bacelar, Alice Portugal, Daniel Almeida e a Elisângela. Esses são os nomes, aí pode ficar de fora aí a Elisângela. A Elisângela, porque o PCdoB faz os seus 2 deputados. E o Republicano? Com certeza. O Avante pode fazer um, que é o TUM, apoiado pelo seu amigo Coronel Serpa. O TUM pode se eleger aí. O MDB está na disputa o Ricardo Maia, o Fábio Vilas Boas e o Dorico Júnior. Qual dos 3 você acha que você aposta em quem? Vilas Boas. Disputa boa aqui, viu? Vilas Boas. Será que Vilas Boas leva? Foi secretário de Estado. Secretário de Estado, costurou tudo lá atrás, né? Exatamente. É um nome Principalmente durante a pandemia. Exatamente. Pois é. O PSB de Lídice da Mata vai consagrar mais uma vez Lídice, que é a dona do partido. Não tem surpresa nenhuma aí. O PSD do Otto Alencar, que é outro time bomba, né? Tem o Diego Coronel, ele deve fazer 4. Diego Coronel, Otto Filho, Antônio Brito, o Sérgio, Gabriel Nunes, Charles e Paulo Magalhães estão na disputa aí. Rui já me disse que Paulo Magalhães fica de fora. Não foi isso? Eu acho que mais uma vez ele volta para a suplência, né? Já era hora até dele vestir o pijama, né? Segunda suplência, viu? Segunda suplência. Eu ainda digo, vou mais além do que você. E o Neto ganhando, aqui ele vai continuar como suplente. Exatamente. O PL do João Roma vai fazer quem? A esposa do João Roma. A política não tem muita dificuldade de a gente entender, não. Tem surpresa? Tem. Mas tem coisa que já é lógica. A esposa do João Roma, que é a Roberta Roma, ainda disputando aí para fazer mais uma vaga. João Bacelar, Aleluia e Capitão Alden. Capitão Alden está muito bem na Polícia Militar. Ele pode ser a surpresa e ocupar a 3ª vaga, mas eu acredito que a outra seja de Aleluia ou do próprio João Bacelar. Aleluia. E o Republicano, chegou O aí? Republicanos. Republicanos tem um time bomba também, né? O Márcio Marinho decidiu trazer gente de fora para o partido. Lá você tem disputando Marcelo Nilo, teve 115 mil votos na passada. Ele vai repetir? Acredito que não, porque perdeu base naquela onda de ser vice de Neto. Então, eu não acho que ele repita os 115 mil votos, mas bate na casa dos 100. Então, Marcelo Nilo, Márcio Marinho teve 95 mil votos na passada. Não sei se repete, mas como é deputado, fez uma boa costura com a Semineto. Mas os votos dele vêm da igreja. E a igreja agora está disputando também com a Rogéria, que é uma boa candidata. Mas a igreja sempre teve 2 candidatos. Tanto é que elegeu Márcio Marinho e deixou Heron na suplência. Thieron. Né? Mas lá atrás já conseguiu eleger os 2, inclusive. E Thieron ficou na suplência. Thieron teve 69 mil votos, digamos que seja 70 mil votos da igreja, que pode ser transferido automaticamente para a Rogéria Santos, que tem além dos 70 mil, ela pode ampliar, porque naquela ocasião a Thieron já estava desgastada no grupo Republicanos. Diferente da Rogéria, que é espontânea, que é uma pessoa mais preparada, foi vereadora em Salvador, secretária de Política para as Mulheres, ela ampliou o raio de atuação. Então, eu acredito até que Rogéria seja uma das mais votadas do Republicano e possa, inclusive, ultrapassar o Márcio Marinho. Mas lá deve fazer 3 possibilidades de 4. Faria Marcelo Nilo, Márcio Marinho e a Rogéria Santos. Disputando a 4ª vaga, o Alex Santana, que já é deputado, mas teve aí seus 59 mil votos, eu acho que ele teve 59 mil votos, pode chegar a 70, então não consegue atingir a Rogéria Santos, que é a novata aí. E tem a Thalita, né, que teve 26 mil votos, é deputada estadual, mas se a gente dobrar a votação dela, chega a 54. Não é o suficiente para atingir Márcio Marinho, Rogéria e o Marcelo Nilo. Então eu aposto em 4 vagas aí. De 3 certas, né? Porque eles se pagam, cada um com 100 mil, vamos botar aí nas contas, tem que combinar com o eleitor, é lógico. Mas você tem aí Marcelo Nilo, Márcio Marinho e Rogéria, disputando a 4ª vaga aí, a Thalita com Alex Santana, o pastor Luiz Lemos da Mundial e mais outros candidatos que tem aí na disputa. O Isaac Nery, embora seja do Republicano, eu não coloco nessa projeção, porque é um homem que tem sua base em Itabuna de 7 a 8 mil votos e vai ser o suficiente para ele também se capitalizar para 2024, Rui. Obrigado, Ricardo, Rui. Eu queria assumir um compromisso com vocês aqui, já que a eleição é domingo, da gente fazer um especial aqui na segunda para dar o resultado, né, o do eleitor, de qual foi o deputado que ganhou, como vai ficar, qual é a composição da Câmara Estadual, né?
Tem que combinar com o Ricardo. É porque Rui me disse que... Estou falando no ar já, para ele se comprometer. Porque Rui me disse que iria Porque, assim, cumprimentar viu? Semineto pessoalmente. Quando a na gente segunda. trabalha em televisão, o patrão da gente é o povo. Então, quando a gente falta, o povo está lá esperando, aí o telespectador fala, mas aquele apresentador é irresponsável, eu fiquei esperando ele não foi apresentar Mas, o programa Barbosa, hoje. tem o seguinte, segunda-feira é o dia da ressaca, né? Não tem ressaca, A não. ressaca. A gente tem que trabalhar domingo e segunda. Então, segunda-feira combine com o Ricardo. Segunda-feira a gente vai Combine estar com o aqui para comentar aí os resultados, tá bom? Certeza. Tem a rádio interativa também. Mas a gente a gente com vem certeza. rapidinho aqui, comenta os resultados, pelo menos para dar os resultados aí, né? E deixar o eleitor a par do que aconteceu. No tá mais bom? é que as pessoas possam exercer o seu direito de cidadão, né? Vestindo a cor da camisa que quiser, votando no candidato que ela quiser, que ela entender que seja o melhor para ela. Porque sendo bom para ela, É vai ser bom para todo mundo. mundo. Porque ninguém quer o mal para si. Quem quiser ir de verde e amarelo, vá. Quem quiser ir de vermelho, vá. Branco, azul, pouco importa. Mas aí vai ter que conversar com o TSE agora, né? Para ver se pode ir de verde e amarelo. Não, a proibição do TSE, doutora Juliana, não sei se tem mais... A gente comentou aqui agora. me parece que era para os mesários. Já Não, atinge não, também não. o eleitor? Não pode. Não, mesário nunca proibido, pôde. exato. Mesário Não, porque nunca tem mesário bolsonarista que certamente ia utilizar Não, mas eles a estão camisa da proibindo, seleção eles estão como proibindo, pretexto. segundo o presidente Bolsonaro falou aí, a proibição é para o eleitor na rua. Inclusive, Bolsonaro já disse que vai botar as Forças Armadas na rua para garantir o direito da pessoa ir com a roupa que quiser. Eu não acompanho essa parte mais eleitoral, que é, doutora, mas eu acredito que não vai vingar porque é um direito do cidadão vestir a cor que ele quer. Se ele tivesse uma camisa amarela, ele não vai votar? Não é? Às vezes a gente critica a pessoa pela roupa dela, mas não sabe o que tem por trás daquela e eu até situação falei toda. aqui, né, no momento que a doutora Juliana estava comentando aqui, eu falei que se for dessa forma, daqui a pouco aparece um ministro lá, por exemplo, do lado bolsonarista, e aí vai falar também, não, então não pode ir de vermelho. Aí começa a virar uma loucura isso, né? Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não, porque tomara, né? é o bom senso que vai prevalecer. É isso aí. Rui, Barbosa, então eu não obrigado. posso sair nem de vermelho nem de amarelo, né, no dia da eleição. Vai sem camisa, né? Hein? Aí sem camisa não pode. Pois camisa branca. Camisa branca. Obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo. Doutora abraço, Juliana, já Barbosa. agradecer aqui mais uma vez. Muito obrigado, Juliana. Viu? E ela vai voltar aqui em breve. Obrigado, Rui. Até segunda-feira a gente vai dar os resultados aí com o Ricardo, com o Rui aqui. A gente vai comentar mais sobre as eleições. Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o médico cardiologista, o doutor Jário Xavier, que vai conversar, bater um papo aqui com a gente sobre o coração, né? O órgão mais importante, um dos mais importantes do corpo. Eu diria o mais importante, porque na verdade ele vai dizer pra gente daqui a pouquinho, né? Ele comanda tudo, aí sem intestino você não vive, sem coração você não vive, sem pulmão você não vive, então todos são importantes. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o coração é que contém o sangue, tem que estar 100%, sempre, né? As outras partes você não consegue. A gente vai falar aí sobre os problemas do coração, já que a gente passou aí pelo dia do coração, e estamos chegando também perto aí do dia do médico, né, que é 18 de outubro. Então a gente vai aproveitar hoje e conversar com o doutor Xavier aqui, ele vai falar pra gente tudo sobre isso. E daqui a pouquinho também vamos falar de rede social, né? Como é que você consegue chegar a 1 milhão de visualizações em 24 horas? Jorge França vai conversar com a gente aí sobre esse tema, já que ele conseguiu esse recorde aí na rede social TikTok. Não foi, Jorge? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Mas agora é o doutor Jário Xavier que vai conversar com a gente. Eu queria também que a Carol desse os destaques aqui do Jornal à Tarde para a gente. Já está ali o microfone, né? Vamos falar aí o que é que tem hoje no Jornal à Tarde, Carol. Eu quero aproveitar você que está ligando a televisão agora. A gente já falou de política aqui com a Juliana Matos, especialista em direito político. Falamos com Rui Machado e Ricardo Bacelar, que comentaram aí os assuntos relativos às eleições. E já vamos conversar com o doutor Jário Xavier, que já chegou aqui, vai sentar aqui já para conversar com a gente. Carol, o que é que tem de destaque hoje aí pelo aplicativo TVI Play no Jornal à Tarde? Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, o TVI Play, lá você conta com notícias, né? Que é o parceiro da gente aqui, o Portal à Tarde. Você aí que quer ficar por dentro das notícias que acontecem na Bahia e no mundo, é só clicar no Portal à Tarde. Você pode escolher entre notícias, política, esporte, o assunto que é de seu interesse e ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo. A gente tem de destaque, Barbosa. Tem um Lúcio aí, ó. A gente falava Isso, até do Lúcio, a gente né? falou do Lúcio mais cedo, né? Exatamente, o destaque... Lúcio Vieira Lima. Isso, Lúcio Vieira Lima. Ele diz que Neto sabe que perderá a eleição no primeiro turno.
Cacique do MDB considera que pedido por voto útil é desespero e medo de ser derrotado por Jerônimo. Esse é o posicionamento aqui do Lúcio, né? Que alega que o ACM Neto tem chances aí de perder em primeiro turno. Os destaques, na grande maioria, são todos sobre política. Tem aqui o TSE, a auditoria do PL, informações fraudulentas e atentatórias. Partido de Bolsonaro apresentou documento onde alega irregularidades no sistema eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou a imediata apuração de responsabilidade criminal por parte dos idealizadores da auditoria, divulgada nesta quarta-feira pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Há 4 dias das eleições no país, o PL endossa as críticas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e aponta uma série de falhas e ao menos 24 irregularidades que, segundo eles, poderiam impactar o resultado das eleições. A gente tem aí de notícia sempre aqui no momento eleição, né? A corridinha aí, todo mundo querendo garantir seu destaque, pegar aquele voto que está ali solto. E só lembrando, Barbosa, que para as pessoas que estão acompanhando e ver alguma irregularidade política, é simples, você pode denunciar no aplicativo Pardal. Inclusive, ontem, na conversa com a Alagoas, eu fiquei sabendo de algo que, para mim, foi uma curiosidade, eu não sabia, que são as enquetes que as pessoas fazem, às vezes, no Instagram. Pessoal, esse tipo de enquete é um crime eleitoral. É uma prática falou ilegal. Aqui agora, né, que já está proibido, quer dizer, já venceu o prazo que podia fazer enquete, né? Já tem algum tempo. E é crime você agora, nesse momento, praticar enquete. Exatamente. E também propagar notícias falsas. Isso aí, independente de eleição, né, é crime. Você não pode mentir nem propagar mentira. Isso, fake news é crime em todos os âmbitos, né? Não só politicamente. É isso e eu aí. volto com vocês aí no estúdio, que eu sei que está cheio de assunto. Hoje é o dia do coração, né? Doutor Jairo está aí, excelente cardiologista, e vai conversar aí com vocês. Com a gente, vai conversar com a gente. A gente está aqui no estúdio. Exatamente. Bom dia, doutor Jairo Xavier. É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu, doutor? Prazer, Barbosa. Tempão que a gente não bate um papo aqui na televisão, né? Verdade, verdade. Doutor Jairo, o Dia do Coração é um dia aí para alerta, né? As pessoas prestarem mais atenção. Esse é algo tão importante do corpo humano, né? Com certeza. O motor do nosso corpo, né? É isso aí. Doutor Jairo, com os avanços, né, da medicina no mundo, o que é que mudou em 10 anos, né, em relação a problemas cardíacos? Quais são os problemas que hoje já tem cura, já tem cirurgia? Porque antigamente você tinha muita doença aí, né, que não tinha solução, né? E hoje, como é que está isso, doutor? Verdade. A cardiologia, tanto a cardiologia clínica, com novos medicamentos, né? Tratamento da hipertensão arterial, tratamento da doença coronariana, tratamento e prevenção com mudança de estilo de vida, que isso é muito importante, né? A alimentação saudável e uma vida mais ativa fisicamente, atividade física moderada. Isso mudou muito, é um impacto imenso. Com a cardiologia intervencionista, e a cardiologia intervencionista é aquela cardiologia em que pode ser através de um catéter, por exemplo, abordar o coração, desde implante de stents em artérias coronárias, na artéria aorta, até com implante de válvulas, como por exemplo o TAV, que é o implante de uma válvula aórtica, não com corte no tórax, mas através de um acesso arterial pela virilha, em que você implanta uma válvula aórtica. Isso é um aquele corte, né? Todo aquele trauma, né? Exatamente, evitando a toracotomia e a circulação extracorpórea, que é um trauma grande. E na cardiologia, a cirurgia também. A cirurgia avançou, novas abordagens e tudo isso. A cardiologia clínica, com novos medicamentos. A cardiologia intervencionista, com stents, órteses e próteses, e a própria cirurgia, isso tem salvo vidas, né, e prolongado a vida, com melhor, viver-se mais e melhor. E aquelas doenças, doutor, como a doença de Chagas, né? E agora tem outras doenças muito próximas aí, que é o coração o coração fica inchado, mas é em forma de um vaso, né? Tem um nome que se dá isso. É a síndrome do coração partido. A síndrome do coração partido, né? Essa situação também tem cura, tem tratamento, tem cirurgia. Tem. Tratamento tem, né? Mas cirurgia consegue
melhorar? Não, as miocardites, né? É. Que são as inflamações do coração causadas por doenças virais. Não é só a Covid que faz miocardite, mas também outros vírus, como por exemplo da influenza, que a gente convive com ele, né? Com vacinações. A própria vacinação previne. Mas ela também causa às vezes, né? Por exemplo, eu depois tomei uma vacina, eu tive uma miocardia. A vacina... Porque a vacina conduz o vírus, né? Existe a vacina com vírus atenuado, a vacina chamada RNA, que usa um fragmento do vírus, uma tecnologia mais moderna. Em algumas pessoas que tenham predisposição genética e imunológica, ela pode fazer uma miocardite autoimune. Mas veja só, a pessoa não deve deixar de tomar a vacina por causa disso, porque existem 2 mecanismos de se fazer miocardite numa doença viral, qualquer que seja, Covid, influenza, Coxsackie, tem vários vírus. Se a pessoa tem a infecção com o vírus selvagem, ele vai ter 2 chances de ter uma miocardite. Ele vai ter a chance de ter a miocardite viral direta, por dano direto do vírus, vivo, né, selvagem, e ele vai ter uma chance de ter a miocardite autoimune, que é depois que o vírus já foi embora, o organismo responde com uma agressividade muito grande, como se fosse assim, soldados ou policiais que você manda na rua controlar o distúrbio, os policiais se excedem e termina também agredindo a população ordeira. Então isso, o nosso corpo também faz isso. Tem policiais, tem soldados e que às vezes ataca o músculo do coração, aqui no caso. Então se você tem a doença viral, o vírus selvagem, você tem as 2 chances, de o vírus agredir ou o seu próprio sistema autoimune agredir. Quando se toma vacina, a chance, você não tem a agressão do vírus, porque você não tem o vírus vivo, no caso do vírus morto, né? E o RNA muito menos. Então você não vai ter a ação viral direta. Agora, aqueles raros casos em que a pessoa tem uma predisposição de responder com uma resposta muito agressiva, exacerbada, esses podem ter uma reação, uma miocardite. Mas isso é muito mais raro do que a pessoa ter a doença. Portanto, na soma final, que medicina é risco-benefício, né? Até tomar uma aspirina pode ter efeitos colaterais. Um dipirona, então, né? O risco-benefício é pró-vacina. Você tomar a vacina, você tem um risco menor de ter, por exemplo, uma miocardite, né? E não só a miocardite, porque tanto a Covid como a influenza faz outras agressões no corpo, no pulmão, né? No fígado, nos rins. Então, vacinar-se é importante. Ainda é o melhor remédio, né? Ainda é o melhor remédio. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Agora, doutor, a gente fala muito, né? A gente prega muito, isso já da década de 80 para cá se prega muito, você praticar atividade física para manter o corpo em forma, aliviar o coração, né? Porque você é gordo, você sobrecarrega o coração, tal. Tudo isso a gente até faz aqui para contribuir, né? Com a população. Mas tem pessoas que praticam esporte regularmente e também morrem por problemas cardíacos, né? Por que isso? Com certeza. É porque a atividade física moderada, a atividade física muito exacerbada, o esporte competitivo, isso é uma coisa que não é bom. Desgasta o corpo, desgasta o coração, é todo excesso, né? Sempre é o meio termo que é o melhor. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, nem ser sedentário, e atividade de alto impacto desgasta as articulações, o coração, o sistema vascular. Então é a moderação em tudo. A atividade física moderada, ela prolonga a vida, mas não torna a pessoa um super-homem, nem imune às doenças, inclusive cardiovasculares. Reduz, os estudos mostram isso, né? Reduz a incidência de doenças chamadas degenerativas, né? Retarda mais o estresse oxidativo, que causa a doença endotelial, que é a camada que reveste os vasos internamente, a camada que reveste o coração internamente com seus vasos. Isso é muito beneficiado por uma atividade física regular e moderada. Mas existe o fator genético, a predisposição genética que algumas pessoas tenham, né, de desenvolver não só a doença isquêmica do coração, como outras doenças do coração, valvares, do desgaste. De modo que a atividade física
não é um salvo-conduto para a pessoa não ter doença. Outra coisa que vai influir também é o hábito de vida. Às vezes a pessoa se exercita normalmente, mas tem uma dieta que não é saudável. Ele ingere bebidas alcoólicas em excesso, em baladas e tudo, a gente vê muito. Jovens cigarro, que, às vezes, no afã de conseguir um corpo bonito, malhado, usa esteroides anabolizantes de uma maneira inadequada. Algumas drogas também que são usadas como termogênicos, né? E para excitar, para a pessoa malhar, esses termogênicos, todos eles são arritmogênicos, fazem arritmia no coração. As pessoas que têm predisposição, algumas pessoas têm predisposição hereditária, genética, de fazer arritmia no coração. Displasia ritmogênica do ventrículo direito, hipertrofia ventricular, chamada cardiomiopatia hipertrófica. As pessoas não sabem que tem isso. Síndrome do QT longo, que é uma coisa que tem no eletrocardiograma, que a pessoa também não sabe. Essas pessoas têm uma predisposição maior a ter arritmias graves, inclusive. Existe registro de morte de pessoas que tomaram termogênicos em doses muito elevadas, né? Ou usaram alguma droga ilícita. Por exemplo, doutor, os jovens hoje estão usando muito aquele produto que diz que dá asa, né? Que é um estimulante, né? Eu esqueci o nome agora, também não vou fazer propaganda, mas tem outros estimulantes aí que as pessoas às vezes não querem dormir ou querem estar ligadas ali na balada, tomam aquilo com uísque, e até puro também, né? Isso faz mal para o coração, né? Eles fazem arritmia no coração. Esses produtos, todos eles, são muito ricos em cafeína, tem uma substância chamada taurina, que todos são excitantes do sistema elétrico do coração, podendo induzir, principalmente quem tem predisposição ou tem uma doença já subjacente, não ainda externada clinicamente, pode induzir arritmias tão graves como taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, que é a principal causa de morte súbita. Doutor, outra situação que às vezes aparenta muito assim, a pessoa mais estressada, nervosa, agitada, tem a propensão ali a ter um infarto. Mas nem sempre, né? Às vezes aquela pessoa tranquila, calma, serena, tem também um infarto do miocárdio, tem um infarto fulminante. Por que isso, doutor? Perfeito, Barbosa. É porque a doença coronária, ela é uma doença multifatorial. Então, os fatores que a gente não pode mudar é a genética. Tem famílias que têm mais predisposição. O avanço da idade, a gente não freia o tempo. E ainda pertencer ao sexo masculino. O homem ainda infarta mais do que a mulher. Então, esses três a gente não tem como alterar. Agora, tem outros fatores de risco, né? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, o alcoolismo, né? Então, tem vários. Quanto mais fatores a pessoa tenha, maior a chance. A pessoa pode ser calmo, por exemplo, mas vir de uma família com alto índice de infarto, ser sedentário, né? Então outros fatores vão contribuir, não só o estresse. O estresse é ruim, o estresse cotidiano, né? É ruim, mas é apenas um fator. Doutor, o estresse, ele leva a que tipo de enfermidade do coração? Qual é o tipo mais característico da doença? Pode ser qualquer uma patologia dessa ou tem uma específica assim, não? O estresse conduz a um infarto direto ou a miocardia ou a taquicardia? O que é que influencia? O estresse contínuo e prolongado, o que é que o estresse faz? Na verdade, nós precisamos do estresse. Que é adrenalina, né? É adrenalina, reação de fuga e luta, né? Primitivamente, o estresse servia para aquela liberação de adrenalina, o coração acelerar, a pressão subir, não é? Você ficar mais alerta e fugir de um animal perigoso ou lutar com ele com mais força. Porque se você não tivesse adrenalina, você não entra em luta. Não entra em luta, não entra em luta. Tem pessoas que têm uma reação contrária. Você já viu dizer que alguém desmaiou, não é? Ou fez necessidade fisiológica. Exatamente. Aquilo ali é uma reação contrária do sistema adrenérgico. A gente diz que essa pessoa libera acetilcolina, que é um hormônio também, que esse hormônio acetilcolina, se tiver prevalência sobre o noradrenérgico, a pessoa tem queda de pressão, tem bradicardia, ou seja, o coração bate mais devagar, tem relaxamento de esfíncteres, não é? Então essa pessoa
Primitivamente estava menos predisposto a viver, não é? Mas isso, nosso estresse hoje, a onça que nos ameaçava no passado, hoje a política, o imposto de renda, a violência urbana, né? Então você dorme com a onça, você acorda com a onça, dorme com a onça. A gente até fala que mata um leão por dia, né? Mata um leão por dia. Isso não fica barato. O que acontece? No estresse, na primeira instância, você libera adrenalina. Se esse estresse se prolonga, você começa a liberar noradrenalina, que ele é muito mais vasoconstrictor do que a adrenalina e causa muito mais aceleração no coração. Pronto. Se esse estresse passa de horas a dias, então o outro sistema, que é o sistema da glândula suprarrenal, ele começa a liberar hormônios do estresse, que é o cortisol, hidrocortisona, e esses hormônios eles vão fazer uma subversão no corpo, vão elevar a pressão cronicamente, não é? Vão tornar que o turnover de colesterol, por exemplo, aumente no sangue, que vai tirar dos depósitos e ofertar para o sangue. Com isso, com chances desse colesterol oxidar e depositar nas artérias. Então, o estresse prolongado faz isso. Ele aumenta a chance de hipertensão, aumenta os batimentos cardíacos e a arritmia cardíaca. Ô, doutor, hoje nós vivemos num mundo muito tecnológico, né? E a gente esperava até, antes dessa revolução tecnológica, a gente acreditava, né, que quando chegasse essa coisa tecnológica, mágica, que os papéis sumiam, a preocupação sumia, o estresse sumia, porque você ia ter mais tempo para viver, né? Ia trabalhar menos. E parece não, foi o contrário, né? Hoje as pessoas, o tempo nunca dá para nada, o estresse está cada vez maior, mesmo você cercado de máquinas, o estresse aumenta mais ainda. Aí quem está nessa adrenalina, né, vive essa questão do estresse. Quem quer sair desse mundo para um mundo menos tecnológico, menos capitalista, aí às vezes não se adapta e entra em depressão. Aí vem crise de ansiedade, que são ligadas ao cérebro, mas isso de certa forma influencia no coração também, né? Também. Como é que se influencia no coração, doutor? Porque o indivíduo que está ali ansioso ou ele está depressivo, o músculo do coração também sente esse reflexo que vem do cérebro, não é isso? Sente, porque a córtex cerebral, ela tem conexões com o sistema límbico, que é o sistema automático do corpo da gente. O coração bate, independente da vontade da gente, a gente respira, independente da vontade da gente, o intestino trabalha, independente da vontade da gente. Existe um sistema nervoso chamado autônomo, independente. Mas esse sistema nervoso autônomo, ele sofre interferência de conexões da córtex cerebral, que é a nossa parte consciente. E esses estímulos, né, audiovisuais, eles têm uma interferência imensa. Por exemplo, você ouviu uma música clássica, uma música erudita, e que tem um efeito relaxante sobre a pessoa. Ouvir um heavy metal, né, um rock pesado, aquilo excita muito e faz liberar adrenalina. É por isso que essas baladas com esses rocks pesados, eles vêm muito casados com substâncias psicoestimulantes. Porque a pessoa quer sentir aquilo mesmo, aquele barato que ela cuida, mas esse barato fica caro. Fica caro, porque submete o sistema cardiovascular a um estímulo constante e intenso. Quando associa isso a anfetaminas, cocaína, né? Aí a gente vê de vez em quando mortes de infarto, né? Às vezes um jovem morre de infarto. Bom, então essas drogas que o senhor falou aí, né? As anfetaminas, a cocaína, ela agita bastante o coração, né? Acelera, né? Além de acelerar, ela faz uma vasoconstricção, ela contrai os vasos sanguíneos, fazendo até infarto em pessoas jovens e malhadas. Eu me lembro de uma ocasião que atendi um rapaz de 22 anos, muito forte, muito malhado, e ele chegou infartando. Ele tinha algum estereótipo assim de que era usuário de droga recreativa, como chama, né? E quando pergunta, nega. Nega. E o tratamento da abordagem do infarto, nesse caso, é diferente do infarto comum. Tem algumas drogas que usam para o infarto que não é induzido pela cocaína, que se você usar nesse paciente, ele vai morrer. Vai morrer mais rápido. Mais rápido. Porque às vezes você precisa injetar justamente a adrenalina, né, no coração, né? Não, a gente usa, quem está infartando, algumas drogas, e que se o infarto for causado a vasoconstricção pela cocaína,
e você vai induzir a uma morte súbita nesse paciente por alguns mecanismos que não vale a pena dizer aqui. Mas é preciso que o paciente precisa dizer a verdade. A né? verdade. Às vezes ele está na presença de alguém que ele não quer admitir, né? Esse jovem estava na presença da mãe, eu pedi que a mãe saísse, disse a ele, olha, eu preciso tratar você. Você pode ter algumas doenças clínicas e que não dá para diagnosticar agora. Mas, como anemia falciforme, que também predispõe infarto em rapazes, né, em pessoas jovens, mas eu não tenho como fazer o diagnóstico agora. Então, se você não disser que você usou, eu posso usar um remédio que vai lhe matar. Então, ele confessou que havia feito uso, e aí a gente pode usar uma substância chamada fentolamina, que desfaz aquele vasoconstricção que o indivíduo que usou a cocaína tem nesse momento. Relaxa os vasos. Relaxa os vasos. Então, a vasoconstricção é o que a cocaína faz no coração, que pode levar ao infarto. E arritmias cardíacas, porque quando você tem uma vasoconstricção, aí a oxigenação do músculo cardíaco cai. E o maior efeito arritmogênico para o coração chama-se hipoxemia. É cair a oxigenação do músculo. É complicado. Gustavo, bom dia. Aí direto de Vitória da Conquista. Tem alguma pergunta aí para o doutor Jairo? Bom dia, Barbosa. Bom dia, doutor Jairo. Enfim, eu estava aqui acompanhando aqui a entrevista e preocupado, né? Obeso que estou, apesar de ter sido muito mais obeso. Mas aqui a gente está na terra do frio, doutor Jairo. Eu queria saber, e eu não sei se é mito ou verdade, se a gente tem que encarar esse mito. Primeiro, antes, doutor Jairo, antes de falar com o doutor Jairo, eu queria dizer que estava morrendo de saudade, Barbosa, estar aqui ao vivo com você. Porque esses dias foi uma correria, daqui a pouco você vai saber por que eu não entrei esses dias. Mas, doutor Jairo, eu queria saber e tirar essa dúvida. É mito ou verdade que tomar aquela taçazinha de vinho faz bem para o coração? É mito ou a gente está se iludindo? Porque eu conheço uma pessoa que disseram assim, é bom tomar um vinhozinho que faz bem para o coração. Mas só que disseram para ela que era um vinhozinho, não uma taça. Ninguém disse que era uma taça. A pessoa toma uma garrafa por dia. Então, é bom ou ruim para o coração? Não. O vinho tinto, para homens 2 taças, né, e para mulheres 1 taça é benéfico, mas é a moderação. A moderação é isso. Para homens pode beber até 2 taças, 1 ou meia garrafa. Mulheres é 1 taça por dia. Então o álcool em dose moderada chama o paradoxo do Mediterrâneo, né? Eles ingerem o álcool, ele por si só, independente de ser o vinho tinto, em doses bem moderadas, ele parece exercer um efeito benéfico. Como tudo na vida, em doses exageradas, ele vai ao efeito contrário. Até porque os remédios também é assim, né? Remédio em doses elevadas. Na verdade, tudo é uma droga, né? Moderado. Só muda a dose, viu, Gustavo? Agora, você falou uma coisa importante aí, que é a questão do frio, né? Que é uma coisa que ele estava falando aqui das artérias, que elas ficam... Se contraem. Se contraem, né? E aí sim pode causar e o vinho tem um efeito vasodilatador. Né? Então tem os polifenóis, né? Que eles fazem uma vasodilatação. Você vê que quando você toma 1 ou 2 taças de vinho, você fica acorado. Aquilo é o efeito de vasodilatação, que o Viagra também faz. Desculpa falar o nome comercial, mas o sildenafila faz aquela vasodilatação. Eu ia até lhe perguntar sobre o Viagra, porque tem casos aí de infarto também com Viagra, né? Não, na verdade não. O sildenafila, né? Ele, que é o Viagra, ele não faz infarto. O que acontece com a sildenafila é o seguinte: a pessoa estava lá quieto porque não estava com a ereção boa, ele tomou o sildenafila, teve uma ereção boa. Então aí ele está sedentário, não é? Ele tem um problema no coração e ele então vai ter o congresso sexual. O esforço de uma relação sexual normal é o esforço de subir 3 lances de escada. Se for uma relação em que a pessoa queira tirar o atraso, vamos dizer assim, ou mostrar uma performance, né? Uma performance, aí ele vai fazer o esforço para o qual o coração dele não está preparado. Então o que pode causar um evento grave, até a morte, não é o remédio, si, né? É o esforço do ato, não é? Então pode acontecer. É bom esclarecer, né? Porque tem muita gente que não toma com medo aí e tal, mas é bom saber que tem que estar em forma, não adianta você tomar sedentariamente, né? Exatamente, e querer exagerar, né? Mostrar uma performance bacana e tal. Exatamente, é como o sujeito, o sujeito querer correr uma maratona sem estar preparado. Eu ia perguntar isso para o doutor Jacques Xavier, que é o seguinte: existe
aqueles atletas de final de semana que já chegam, já querem jogar bola, já querem fazer segundos minutos. Aqui em Conquista tem muito maratona. E eu não sei também, é outra história, não sei se é mito, mas todo mundo fala que quem corre muito exercício também pode afetar o problema do coração, ter problemas de coração no futuro. Quem corre muito, quem faz muita maratona, quem faz muito corrida, porque antigamente poderia correr, hoje em dia já não é tão bom correr. Afinal, correr é bom ou correr não é bom? É bom. O que eu comentava há pouco é o exagero, como tudo na vida. Se a pessoa não é um atleta de alta performance, ele não deve correr uma maratona, ou pelo menos se ele correr, corre recreativamente, no ritmo dele. Porque esses atletas de alta performance, eles têm toda uma preparação para isso, toda uma preparação. E se a pessoa é um atleta amador, ele deve praticar, pode correr, agora desde que moderadamente, e se ele passou de 40 anos, ou se ele é hipertenso, ou tem qualquer doença cardiovascular, ele deve correr com a monitorização da frequência. Então o cardiologista vai determinar qual a frequência-alvo, vamos dizer, a frequência-alvo dele é 135, 140 batimentos. Então ele vai correndo de olho na frequência. Passou, ele diminui. Se passou, ele diminui. Porque se ele passar muito daquilo, para o limite dele, o exercício de benéfico vai ficar maléfico. Porque o exagero é ruim. Até os atletas de alta performance, eu posso falar o nome aqui, que é público, mas daquela menina linda, aquela Daniela, que era ginasta, né? Ela teve problema de joelho. Joelho grave, teve que botar prótese de joelho na adolescência. E você vê que não é saudável isso, né? Porque o pessoal vê ali, rapaz, é aqueles quenianos na São Silvestre flutuando, né? Aquela cadência e ganhando corrida. Mas ali o cara pesa 50 quilos, né? Não carrega peso nenhum. Realmente ele flutua, ele tem um treinamento, tem as pernas longas. Então tudo isso influencia, né, doutor? Exato, tudo isso influencia. A genética desses atletas de alta performance é bem diferente, né? Então ele está, mesmo assim, o corpo humano não foi feito para esses extremos. No futuro, eu acredito que a gente vai ver luta de MMA e corridas de androides. De androide, porque você pegar um ser humano, né? E submeter a luta, aquilo é muito traumático. Eu acho aquilo medieval, né? Eu não pagaria meu ingresso para ver dois homens se batendo lá. É muito brutal, né? Muito brutal. Eu acho terrível. Quer fazer outra pergunta aí, Gustavo? Eu queria só, antes de aproveitar, só uma deixa rapidamente aqui, Barbosa é uma notícia urgente, você sempre, a gente tem essa preferência aqui, o nosso TVI sempre dá essa atualização. Aconteceu hoje pela manhã aqui em Vitória da Conquista, uma ameaça de massacre num colégio particular e houve uma correria, eu estou repassando essa notícia que aqui em Conquista está todo mundo muito preocupado, mas o colégio, eu não vou dizer o nome do colégio, o colégio particular, foi encontrada uma carta onde o estudante estava ameaçando, dizendo que ia acontecer um massacre no colégio. Não tinha ocorrido em certos colégios, então a polícia foi chamada, 2 viaturas da polícia foram ao local, fizeram uma varredura no local, esse é o colégio, obrigado pessoal da produção, e quando foi constatado, o colégio já emitiu uma nota agora, e a nota diz o seguinte, rapidamente um resumo, foi encontrado um caderno contendo uma mensagem de um possível ataque à escola. Ao tomar conhecimento do fato, nossa equipe rapidamente iniciou a investigação interna e entendeu, sobretudo pelo modo que uma mensagem foi deixada, que se tratava de uma brincadeira de extremo mau gosto. Foi um aluno do 2º ano, e ele já foi chamado a atenção, foi chamado na secretaria, foi levado, pediram os pais levarem para casa e ele provavelmente vai sofrer as consequências por uma brincadeira de mau gosto. Essa foi a notícia de manhã aqui, essa manhã aconteceu essa notícia aqui em Vitória da Conquista, e a cidade ficou um pouco preocupada, porque é um colégio muito famoso aqui, e ele realmente teve que ser evacuado, as aulas foram suspensas e a polícia constatou que se tratava apenas de uma brincadeira. Agora tem uma última notícia, Barbosa, vamos deixar você de volta com o nosso convidado, que está muito interessante. Eu quero assistir, quero continuar ouvindo aqui, que ontem a gente foi homenageado, o nosso programa, um programa legal lá da Mega Rádio, foi homenageado pela Câmara de Vereadores aqui em Vitória da Conquista. O nosso programa tem 4 anos e nós recebemos uma moção de aplauso da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Então, um programa legal, que é parceiro aqui da TVI e da TVI News, do Alerta Cidade, foi homenageado ontem em Vitória da Conquista como um programa de utilidade pública.
aqui. Então a gente está muito feliz. Eu estou voltando hoje a participar com você e estar com essa notícia em primeira mão. O programa Legal agora foi homenageado pela Câmara de Vereadores, o projeto do vereador Pastor Orlando Filho, e a gente agradece muito. E o programa Legal está aí, né? Já estamos juntos. Então agora, daqui a pouco, eu vou levar a TVI também para ser homenageada lá na Câmara de Vereadores da Conquista. Eu volto aí com a nossa entrevista. Parabéns, Gustavo, parabéns a você, ao seu programa, o programa Legal, que eu já tive a oportunidade de ver de perto aí em Conquista, e a Mega Rádio também, né? Um abraço aí, o Marquinhos, pessoal da Mega Rádio. Isso aí. Então, estou aqui ainda assistindo e acompanhando a entrevista. Meu, Gustavo, um abraço, obrigado mais uma vez pela sua participação. Valeu. Bom, gente, a gente vê aí, né, notícia de Conquista, uma brincadeira de mau gosto, podia ter causado morte, né, pânico aí com os estudantes, enfim, você que é estudante, não faça esse tipo de brincadeira, terá consequências graves, né, ou poderá até machucar alguém. Bom, doutor, voltando aqui, né, ao assunto do coração, a gente falava aí sobre essas preocupações, né, da questão do inverno, principalmente, né, e as pessoas não sabem disso, às vezes elas se contraem, consequentemente, quem tem problema de hipertensão deve sofrer mais, né, com isso. A temperatura muito fria, ela faz com que o organismo reaja e com vasoconstricção, para tentar reter o calor no corpo. Isso, para o sistema cardiovascular, é uma sobrecarga. Para quem já tem placas de gordura, por exemplo, no coração, essa vasoconstricção em cima de uma artéria que já tem obstruções, isso pode precipitar ou angina, que é quando falta oxigênio no músculo, né? E o infarto. O infarto é quando o vaso fecha completamente e o aporte de oxigenar o músculo cessa e o músculo vai morrer se o vaso não for aberto. E a angina é quando o estreitamento chega a cair a nível drástico, como 15, 20% só da luz do vaso. Então aquilo fica insuficiente, o músculo recebe o oxigênio via sangue, a hemoglobina, né? Mas recebe quantidade insuficiente. Então, os médicos antigos diziam, o coração não dói. Era uma crença antiga, mas dói. Ele dói sim. Nem tudo que dói no peito é o coração. É isso que eu ia até falar, né? Como é que a gente pode definir essa angina, esse mal-estar no peito? Porque, às vezes, se você tem um problema de estômago, está doendo o estômago, você pode achar que é o coração, né? Isso. Pode ser um pulmão também com algum problema, porque o pulmão também pode causar algum tipo de dor, né? Pode, né? Pode. Então, como definir, doutor? Como é que a pessoa que não é cardíaco, não tem um histórico cardíaco, nunca foi no médico, aí dá uma dor no peito, como é que ela sabe se é o coração ou não? Ela pode saber isso antes de ir no médico? Existe até algoritmos, né? Para orientar médicos, né? Sobre dor torácica. É um desafio da sala de emergência, a chamada dor torácica. Mas, de modo geral, toda dor torácica deve ser levada a sério. No tórax pode doer o coração, pode doer o esôfago quando inflama, que é o cano que liga o boca até o estômago. Ele inflamado também ele pode doer, né? Pode. A doença do refluxo, quando inflama o esôfago, a dor é muito parecida com a do coração, muito parecida. Confunde até especialistas. É uma dor bastante parecida. A pleura do pulmão, quando se inflama, pode doer. A parte osteomuscular, que são os nervos das costelas, que se inserem num osso que a gente tem na frente, chamado externo, chama síndrome de Tietz, o nome diz, que é uma costocondrite, pode doer. Né? Então, a úlcera estomacal pode doer, como se diz aqui, da boca do estômago e pode irradiar para cima. É uma confusão. Agora, a angina clássica mesmo, do coração, ela não é do lado esquerdo. Pode doer do lado esquerdo, mas é mais comum que seja no centro do peito. E ela é comumente tipo constrictiva, ou seja, em aperto. Quando o sujeito não sabe falar a língua de um país, ele fecha o punho. É uma dor que ele fecha o punho, né? É a constrictiva. E pode ser também em queimação. Então, se a dor, preste bem atenção, ela é em aperto ou em queimação nessa região do tórax, tenha muito cuidado, que pode ser angina de peito. O diagnóstico diferencial desse tipo de dor é com o esôfago, porque o esôfago pode doer em queimação e em aperto, mas a esofagite não mata, mas a angina pode evoluir para o infarto e mata. Então, quando acontecer isso, procura auxílio médico imediato. Ô, doutor, e essa angina, caso seja uma angina, né, ela pode vir, aí depois de um certo tempo aliviar, voltar outro dia, outra hora? Pode acontecer isso? Pode, é o que geralmente faz. A angina é um aviso
E só complementando, então essa dor aqui, ela pode ou não se irradiar para o pescoço, mandíbula e para o braço esquerdo. Se uma dor torácica, tipo constrictiva, aperto ou queimação, ela se irradia para o braço esquerdo ou para o pescoço, mandíbula, ela se correlaciona com entupimento maior. Ela é mais grave do que se der só aqui. Só aqui. Mas ela pode dar sem irradiar, ela pode ficar só no peito, né? Pode ficar só no peito. Ela pode vir associada a sudorese fria. Se vier sudorese fria, é um alerta maior ainda. E que é uma dor, mesmo problema, e que vai evoluir para infarto. Além da sudorese, qual é outro sintoma? Palpitações ou falta de ar também, né? Se vier junto com palpitações e falta de ar, não faça esforço nenhum, fique parado, procure, chame auxílio por telefone de um familiar e peça para ser levado com rapidez a uma emergência. Agora, doutor, outro fator psicológico ou de outra parte do corpo, do cérebro, pode causar essas mesmas reações e a pessoa achar que está tendo um infarto? Pode. Essa dor torácica, em mulheres, né, é particularmente mais difícil do que o homem. Quando o homem se queixa de dor constrictiva ou em queimação reto-external, como a gente chama no peito, quase sempre é angina. Na mulher, não. Na mulher pode ser emocional, pode ser espasmo em artérias, né? Pode acontecer, é mais comum nas mulheres, né? Pode ser uma dor psicossomática, que embora não seja só das mulheres, mas é mais comum nas mulheres. Ou seja, dor torácica em mulheres é mais complicada. Mulher tem mais botão para apertar, né? Tem que ter cuidado. Existe um capítulo à parte, né? Que é doença cardiovascular em mulheres, né? Não tem em homens, né? Embora homens tenham mais, morram mais, mas em mulheres aumentou muito com o estresse, né? A mulher passou a beber mais, a fumar mais, e consequentemente a ter mais ocupações, ficar mais sedentária, então aumentou muito. E quando a mulher atinge a menopausa, aí ela se iguala ao homem ou até supera se ela fumar. A mulher menopausada que fuma, ela infarta mais do que o homem. Mas se não fumar, aí diminui Aí se não fumar, diminui o risco, mas o risco ainda fica aumentado em relação à mulher que não é da menopausa. Aumenta sim. Então, a gente tem que estar alerta para isso. A dor torácica, em mulheres, a gente deve ter mais cuidado e investigar mais, porque ela, às vezes, é mais complicado. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Jairo Xavier, cardiologista, bastante conhecido no sul da Bahia, né? Um especialista, trabalhou muito tempo aí contribuindo com a Santa Casa. O senhor ainda continua na Santa Casa ou não? Ainda continuo ligado a ensino, o ensino, a residência médica. A residência médica. Agora mesmo eu estou vindo de lá, eu estava fazendo visita. Muitos alunos, doutor? Tem os residentes da Santa Casa. E o internato da Santo Agostinho também tem passado no hospital de base e também na Santa Casa. Em breve vai abrir aí o São Lucas, né? O planejamento é esse, abrir o São Lucas. É isso aí. Precisa mais médicos, né? Novos médicos, que Itabuna está carente. O Brasil todo está carente, né, doutor? Na verdade, Barbosa, tem até excesso de médicos no Brasil. O Brasil tem mais médicos que a China. É o país que mas nos hospitais eles não vão porque paga pouco, né? Não é isso. Falta. Existe, às vezes, determinadas regiões em que falta médicos. Rincões mais distantes, né, do Brasil, não falta só médico, falta também toda a estrutura de laboratório, de hospital. Então, aqui os médicos, às vezes, não vão para esses locais mais distantes, porque falta a estrutura de tudo, né, para ele trabalhar. Mas tem chegado mesmo dos rincões distantes, com um planejamento que o governo federal tem feito, tem distribuído. Nós gastamos muito com saúde, mas precisa de ações com mais planejamento, as demandas são grandes, né? Mas no que tange a médicos, o Brasil tem muitos, tem mais do que qualquer outro país do mundo. O Brasil hoje está... Eu vi aquela do governo Dilma, né, trazendo médico de Cuba, porque faltava médico no Brasil, eu achei que era uma verdade isso. Nós estamos, hoje no Brasil, tem quase 500 mil médicos. E a previsão é que nos próximos 15 anos, nós estejamos próximos a 900 mil médicos. Se você olhar isso, é muito médico. A concentração maior são nas capitais, né? Grandes centros, isso fixa mais, atrai mais, mas houve uma proliferação muito grande de escolas médicas, algumas até
com qualidade de ensino deficitária. Muitas deficitárias que precisam que sejam melhoradas. Bom, eu queria agradecer, doutor Jário, a sua presença aqui, que o senhor volte mais vezes aqui no programa, viu? Já fica feito esse convite aqui publicamente para o senhor voltar outros dias aqui, para a gente falar mais, até tirar dúvidas também de telespectadores, né? Que hoje a questão da medicina, né? Ela evoluiu muito, então surgem mais dúvidas ainda, né? Das pessoas, né? Principalmente sobre tratamentos. E eu queria que no final da entrevista o senhor deixasse aí o endereço do seu consultório, onde o senhor atende, o senhor continua atendendo, né? Continuo. Deixasse o endereço do seu consultório, se o senhor quer que siga alguma rede social para as pessoas se informarem melhor, fique à vontade aí, pode deixar isso. Tá bom, Barbosa. É que a gente não pode revelar o endereço, né? Questão ética, né? Questão ética. Mas o senhor, eu vou dizer aqui, porque eu fui lá uma vez, eu conheci seu consultório no Marabá Center ali ainda. É o meu lugar. Tá. Então tá, mas fica à vontade aí para o senhor dar um recado final aí aos nossos telespectadores, né, que estão assistindo a gente. Eu queria, Barbosa, dar um recado final. Isso é muito importante. Você que se submeteu a uma cirurgia de ponte safena ou de implante de válvula ou colocou estente no coração, isso é mensagem importante. Eu queria dizer que não descuide dos seus cuidados da saúde, do que tange a alimentação, atividade física orientada por um profissional educador físico e não volte aos velhos hábitos. Porque o fato de ter recebido pontes de safena ou estentes, aquilo não tornou o coração indestrutível. Não. Significa que a pessoa já teve e tem uma doença. E ele, se não cuidar, ele vai perder as pontes, ele vai perder os estentes e vai ter infartos, vai encurtar a vida. Então ali ele tem que... Cuidado redobrado. Cuidado tem que ser redobrado, porque às vezes a pessoa, não, agora eu já estou bom, estou curado, e vou beber, vou fazer tudo. Não façam isso. Atividade física regular e moderada, alimentação saudável, sem excessos, isso são os maiores impactos que a gente tem para prolongar a vida e evitar doenças. Os medicamentos apenas apoiam. Antes do senhor sair, só mais uma perguntinha, né, que eu fiquei curioso. Por que a gordura, ela impacta mais em um determinado ponto da artéria e não em toda a artéria, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um entupimento só naquele pedacinho ali, 2 centímetros da artéria ou da veia, né? Por que isso? Por que ela não dilui toda a artéria, toda a veia? Toda a veia. Isso é muito curioso, Barbosa. Na verdade, o que ocorre é que a gente tem uma pele por fora e tem uma pele por dentro que a gente chama de endotélio. Esse endotélio é uma camada que ela constantemente ela é agredida. Se a pessoa, por exemplo, fumar não só a nicotina, mas uma série de ácidos tóxicos e radioativos, ela bombardeia esse endotélio causando ferimentos nele. Um ferimento desse que causa numa parte do endotélio, ele abre... um buraquinho ali. Exatamente, ele abre ali para que uma reação inflamatória se faça embaixo da camada do vaso e ali começa a se formar uma coisa chamada célula espumosa que vai formar a estria aterosclerótica e depois a placa aterosclerótica. Sempre uma lesão no endotélio é o início da doença. Né? Doenças como diabetes e doenças renais crônicas, onde a pessoa, se não tratado, se não cuidado, submetem o endotélio a um estresse oxidativo, a uma agressão constante, porque o açúcar não podendo ser utilizado como energia, o corpo vai usar os lipídios como fonte de energia. O produto final da extração de energia através do açúcar, da glicose, é água e gás carbônico, que a gente elimina fácil. Mas o produto final do metabolismo das gorduras, que o diabético não está podendo utilizar a glicose, né? Então aqui no produto final é ácido acetato e ácido hidroxibutírico, que são extremamente tóxicos para o endotélio. Por isso que o diabético... que destrói as artérias. Isso vai destruindo as artérias. No diabético, Barbosa, às vezes você vê isso, não só um ponto, mas as artérias tudo destruídas. É o diabetes descontrolado. Se ele controlar, ele reduz isso. O renal crônico, e que ele não está submetido a um tratamento adequado, ele também vai ter ureia e creatinina muito elevada no sangue, e essa ureia, essa creatinina em excesso no sangue, ela é extremamente tóxica para o endotélio e vai aumentar os riscos das doenças cardiovasculares, como os renais crônicos, os diabéticos, são pessoas de altíssimo risco para doenças coronarianas.
Isso aí. Tá bom, doutor Jairo. Foi bem esclarecedora a sua entrevista. A gente agradece o seu tempo aqui com a gente, viu? E estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Barbosa. Sempre um prazer vir aqui. Agradeço a todos e aos telespectadores que tiveram paciência de nos ouvir. Obrigado. Conversamos com o doutor Jairo Xavier, especialista, grande profissional da área cardíaca no sul da Bahia, professor aí de residência, né, de medicina para os novos médicos que estão surgindo aí. E a gente agradece a participação dele aqui. Bom, gente, se você tiver alguma dúvida, né, ou quiser saber mais sobre algum assunto, você pode interagir com a gente. Pega o nosso WhatsApp. Um abraço, doutor. Pega o nosso WhatsApp, anote aí e mande sua mensagem pelo WhatsApp, sua pergunta, sua sugestão, tá certo? E a gente vai acatar aí, vai botar aqui no ar também. Olha aí o número do nosso WhatsApp. Você pode salvar aí na sua agenda e sempre participar aqui do programa, inclusive enviar sua pergunta. Você pode gravar um vídeo no horizontal e mandar aí pra gente, tá bom? A gente vai bater esse papo aí. Bom, daqui a pouquinho, se der tempo, né? Acho que não vai dar tempo de entrevistar o prefeito Augusto Castro hoje, mas amanhã a gente vai bater um papo com o prefeito Augusto Castro aqui no programa sobre as obras que estão sendo realizadas na cidade e você vai ficar sabendo se seu bairro vai ser contemplado agora ou não, viu? Se não der tempo hoje, a gente põe amanhã. Um abraço, Jorge, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia. Jorge França. Obrigado a você pelo, né, Uhum. tá aqui me marcando presença. E assim, muito contente, né? Rapaz, eu vi o vídeo aí, né? O Jorge fez um vídeo, postou na internet e bateu um recorde. Em menos de 24 horas atingiu 1 milhão de pessoas. E hoje já estava em 1 milhão E 700, eu olhei hoje. Na hora que você chega no estúdio. 1 milhão e 700 pessoas já viram o vídeo dele. E eu queria primeiro perguntar como você teve essa ideia, Jorge. Depois a gente vai mostrar o vídeo aí. Eu só quero agora que você diga como foi a ideia. Então, foi domingo agora, né? Eu sempre posto vídeo e tal. Teve alguns vídeos que também tiveram uma boa visualização. Mas minha filha tinha acabado de usar a máquina, né? Terminou de usar a máquina. Eu fui limpar. Eu tenho o costume de limpar a máquina, né? E aí pedi para ela, falei, filha, dá para você filmar eu fazendo aqui. Aí veio um insight, foi na hora. Eu falei, vou limpar a máquina e vou aproveitar. Aproveitar e já faz o vídeo, né? Aí tipo um tutorial, né? Para a pessoa aprender. Justamente. Um vídeo para a pessoa aprender. Mas não... Enfim, aí ela pegou... Ela estava até com pressa, né? Eu agradeço, todo dia estou agradecendo a ela. Fiquei assim, meu pai, eu já lavei a roupa, agora eu vou fazer tal coisa. E aí eu fui e ela aceitou gravar. Gravou, foi rapidinho. Na primeira eu já postei. Foi 30 segundos ali, né? Acho que não dá nem 30 45 segundos. E aí eu falei, ainda foi maior um pouco, porque eu fiz e já postei também em seguida, eu refiz o vídeo e postei no YouTube, né? Sim. Primeiro você botou no TikTok, depois você botou no YouTube. Isso, pois porque aí eu postei, quando eu vi aquela explosão no TikTok, assim, em 10 minutos começou 1.000, 2.000, aí eu falei, rapaz, o que é isso? Eu falei, filho, então assim, eu vou gravar um maior agora explicando tudo direito, mas com o mesmo contexto que foi a brincadeira, né? Então, na verdade, a ideia foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira e querendo, como você mesmo falou aí, querendo ensinar as pessoas a limpar a máquina. Porque eu sempre limpo em casa, né? E o que tem de dona de casa nos comentários agradecendo, velho, eu fiquei na madrugada de segunda para terça-feira até 3h30 da manhã respondendo os comentários. Eu respondi todos os comentários. Rapaz. O que não tiver aí era 900 e pouco, e eu olhei hoje, está com 1.300, se eu não me engano. Comentários. Só comentários. Eu não pude responder porque hoje de manhã a gente se falou, eu vim para aqui, mas eu prometo a vocês que vou responder todos. E assim, os comentários, beijo para quem comentou, porque assim, me deu mais gás, porque não teve nenhuma crítica, foi só brincadeira, levaram tudo na brincadeira. E isso foi o que me deixou assim, bem alegre, né? Porque assim, é o preço, o que eu estou recebendo de carinho de vocês, das donas de casa, as pessoas que comentaram, foi muito bom, tem sido muito bom. No YouTube também. Vamos ver aí o vídeo, vamos mostrar aí o vídeo. O vídeo do Jorge. Tem áudio aí? Muito dinheiro fazendo a manutenção do agitador da máquina de lavar. Pronto, o parafuso está nessa posição aqui. Eu vou tirar aqui, ele já estava... O que é que você vai tirar aqui, sacar, na maior tranquilidade. Qualquer pessoa pode fazer isso. Todo mundo comentou. Beleza? Muito bom. Eu mesmo não sabia, não. E aí você vai ter, olha para isso aqui.
Esse está até limpo, que eu já dei uma limpadinha. Mas olha a surpresa aí. O que é que você pode dar um zoom aqui? A surpresa. Isso aqui tudo, ó, é sujeira. A sujeira. E não mostra o dinheiro. Né? Perceber que isso aqui tudo é sujeira. Agora eu vou querer saber de você, depois do vídeo aí, como foi parar esse dinheiro aí, né? Aprenda você também como ficar rico ganhando muito dinheiro fazendo a manutenção do agitador da máquina de lavar. Pronto, o parafuso está nessa posição. Aí, esse foi o vídeo aí, esse foi do TikTok, né? Foi do TikTok. Aí depois você fez o outro do YouTube. Com a mesma performance do YouTube. O povo não está te perguntando de onde veio aquele dinheiro, não, Jorge? Rapaz, perguntam e estão dizendo que isso sim é uma lavagem de dinheiro. Aí dizem também, o dinheiro que ele encontrou na máquina dá para comprar outra máquina. Aí tem gente que fala, eu vou abrir a minha, mas tenho certeza que vai só ter boleto da Natura, de não sei de quê. Os comentários são os melhores, viu, Barbosa? O povo brasileiro é muito criativo, muito criativo, né, Jorge? Rapaz, muito Inclusive criativo. você que fez esse vídeo aí, foi né? aquela... Aí, mas vamos lá, eu tô curioso, essa ideia de você botar o dinheiro ali, porque o dinheiro não foi parar ali, né? Não. Uma vez eu limpando, não era essa máquina. Era outra. Essa é uma Brastemp, viu, gente? Não tô ganhando nada para fazer comercial da Brastemp. Antigamente tinha uma piada que falava assim, né? Não é uma Brastemp, né? Então, não era uma Brastemp. Aí eu encontrei moedas pequenininhas, né? De um centavo? 2 anos atrás. 2 centavos? Centavos, de 2 anos atrás. Eu encontrei. Aí quando eu fui fazer a limpeza normal, na seriedade, aí eu lembrei desse passado, de 2 anos atrás, e adicionei aquela... Né? Aquela nota ali de R$100. Tudo fake, gente, viu? Mas assim, nunca uma máquina vai acondicionar, né, tantas moedas. Eu quando vi o vídeo, né, eu até acreditei, né? Falei, poxa, o pessoal deve deixar dinheiro no bolso ali, né? E quando vai lavar, o dinheiro vai parar lá. Teve gente que falou, isso é errado, viu? Você tem que devolver para os donos da máquina, mas não sabendo que a máquina era minha. E aí tem gente me perguntando se na Panasonic é assim, que máquina tal é assim. Eu digo, gente, só sei falar da Brastemp agora, viu? Olha, Brastemp, tem que me dar um realzinho aí, viu? Porque sua máquina aí tem... Não, com certeza, no mínimo, uma máquina ela vai lhe dar, né? Se você pedir, ela vai lhe dar. Pois vamos ver aí, né? Você já está com mais de 1 milhão de visualizações. 1.700.000 hoje, né? Bacana, viu? E eu falo tanto num canal e outro qual é a marca, né? Porque assim... eu tive também uma preocupação, Barbosa, de não assim, deixar que pessoas viessem a mexer na máquina e quebrar. Porque assim, quem não sabe, corre para lá. Mas eu deixo, não faça sem antes ver o vídeo. Aí eu vou lá e boto o vídeo completo, tá lá na outra porque é só tirar aquele parafuso. É só tirar nessa máquina, isso é tirar. E tem que ter a chave específica, que é uma chave canhão de 8 milímetros, né? Então isso teve um cunho é uma chave estrela, é? Não é estrela. Eu ia até trazer na correria, não trouxe para te mostrar aqui. Ela é... Sextavada? É 8 milímetros. Ela não é de estrela e nem fenda. É sextavada. Sextavada, é esse nome aí. Tá vendo? O técnico aqui não sabe nem o nome direito, mas eu informei, mostrei várias vezes no vídeo qual é a chave, para as pessoas não quebrar. E isso foi que acho que muita gente gostou, porque... Quando viu que não tinha aquele parafuso nas outras marcas, elas não mexeram. Não mexeram. Eu digo no início do vídeo que tem pessoas que batem muito ali, pensando que aquele agitador, que também dá o nome de batedor, e vai soltar fácil. Não solta. Não solta. Tem que ser com... Bom, nosso tempo estourou. Parabéns, Jorge, né? Sua ideia foi brilhante. Obrigado. Você provou que você é um dos brasileiros mais criativos aí. E eu tenho certeza que o vídeo, nesse momento, já chegou mais de 2 milhões de visualizações. Com certeza. E obrigado a você, a todos da emissora aqui que me deu essa oportunidade. Bacana. E é isso aí, Jorge Franca 10, está em todas as redes sociais, se puder, dá um pulinho lá, já confere. Todas as redes sociais, Jorge Franca 10. YouTube, Instagram, TikTok e o Facebook. Pronto, tá aí mostrando na rede social. Obrigado a você, parabéns mais uma vez. Jorge França, na rede social, Jorge Franca, né, porque não tem um cedilha, tá? Jorge Franca 10. Obrigado. E vamos encerrando o programa por aqui. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Até lá e uma boa tarde. Valeu, Jorge. Foi ótimo.